Quando o viúvo abriu a porteira naquela manhã silenciosa, encontrou a jovem caída na terra fria, como se tivesse sido abandonada pelo próprio mundo. Mas quando ele a tocou, ela sussurrou um nome que fez o homem empalidecer, um nome que ninguém na fazenda ouvia há anos. E quando ele decidiu escondê-la dentro de casa, os trabalhadores que o viram fazendo isso congelaram, sem imaginar o motivo daquele olhar tremendo que ele tentou disfarçar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Se ela não estiver morta, então está desmaiada. O que o Senhor vai fazer, seu José? José Oliveira olhou para o rosto sujo de Joaquim, depois para a jovem caída na terra vermelha, logo após a porteira principal da fazenda Esperança Verde. O sol ainda nem tinha aparecido direito e ele já enfrentava um problema maior do que esperava para aquela quarta-feira de junho. Vou levar ela para dentro. Não podemos deixar a menina aqui no frio, respondeu José, agachando-se ao lado da moça desacordada. Era início de inverno em Campos do Jordão, e a temperatura havia descido para 6 graus durante a madrugada. José tinha acordado às 4 da manhã, como fazia todos os dias desde que se tornara dono daquela fazenda. Vestiu a mesma camisa xadrez desbotada de sempre, colocou seu chapéu de palha velho e saiu para iniciar o trabalho antes mesmo do nascer do sol. Foi quando encontrou aquela jovem caída perto da porteira, com roupas sujas e rasgadas. Tinha um corte na testa e o tornozelo estava visivelmente inchado. Joaquim se aproximou com cuidado. Ela está respirando, seu José? José fez que sim com a cabeça. Tocou levemente o ombro da jovem, tentando acordá-la. Para sua surpresa, ela abriu os olhos por um breve momento. Carolina, sussurrou a moça antes de voltar a fechar os olhos. O coração de José disparou ao ouvir aquele nome. Carolina era a irmã mais nova de Mariana, sua esposa que havia morrido 5 anos atrás. Carolina tinha desaparecido há 6 anos, depois de uma briga terrível com a família. Ninguém sabia onde ela estava, ou se ainda estava viva. José olhou com mais atenção para o rosto da jovem. Devia ter uns 18 anos, cabelos castanhos compridos agora sujos de terra, e traços que lembravam muito Carolina quando mais jovem. Naquele momento ele entendeu quem devia ser. Joaquim, chame o Pedro. Vamos levar esta moça para a casa. O senhor conhece ela, patrão? José hesitou antes de responder. Acho que é a filha da Carolina, a irmã da Mariana. Deve ser a Fernanda. Joaquim arregalou os olhos. A sobrinha da dona Mariana? Aquela que ninguém nunca viu? Isso mesmo. Mariana guardava uma foto da irmã grávida, mas nunca chegamos a conhecer a menina. A Carolina saiu da cidade antes que a filha nascesse. Pedro chegou correndo do galpão onde guardavam as ferramentas. Era um rapaz magro de 20 e poucos anos que conhecia cada planta da fazenda pelo nome. O que aconteceu, seu José? Encontramos esta moça desmaiada na porteira. Vamos levá-la para a casa. José pegou a jovem nos braços com cuidado. Mesmo com 38 anos, ainda tinha força suficiente para carregar alguém tão magra quanto aquela menina. A cabeça dela pendeu contra seu peito, o corte na testa ainda sangrando um pouco. Vocês dois não comentem com ninguém sobre isso, entenderam? Pediu José, enquanto caminhava em direção à casa principal. Mas o senhor não vai avisar a família da dona Mariana? Perguntou Pedro, confuso. Não por enquanto. Primeiro preciso entender o que aconteceu. A família da falecida esposa de José nunca tinha aceitado Carolina. Chamavam-na de Ovelha Negra. Diziam que ela trazia vergonha para o sobrenome. Se aquela jovem era mesmo Fernanda, a filha de Carolina, José sabia que a família não iria recebê-la bem. A casa principal da fazenda era simples, mas espaçosa. José mantinha tudo limpo, embora desde a morte de Mariana o lugar tivesse perdido um pouco da vida. Não havia mais flores nos vasos, nem cortinas coloridas nas janelas. Era uma casa de homem sozinho. José levou a moça para o quarto de hóspedes, que raramente era usado. Pedro, traga água limpa e panos. Joaquim, vá buscar a caixa de primeiros socorros no armário da cozinha. Os dois obedeceram imediatamente. José observou o rosto da jovem enquanto esperava. Tinha traços delicados como os de Mariana, mas o formato do nariz e a boca eram iguais aos de Carolina. Quem fez isso com você, menina? E como chegou até aqui? Murmurou José para si mesmo. Pedro voltou com uma bacia de água e panos limpos. José começou a limpar delicadamente a sujeira e o sangue do rosto da jovem. Seu José, o senhor quer que eu chame o Dr. Mateus? Perguntou Pedro. José pensou por alguns segundos.
Ainda não. Vamos cuidar dela aqui mesmo por enquanto. Se ela não melhorar até amanhã, aí sim chamamos o médico. Joaquim entrou no quarto trazendo a caixa de primeiros socorros. José pegou gaze e antisséptico para limpar o corte na testa da menina. Joaquim, veja se encontra roupas limpas no armário do quarto da Mariana. Deve ter algo que sirva nela. Joaquim hesitou. No quarto da dona Mariana, patrão? O senhor não entra lá desde... Eu sei, mas a menina precisa de roupas limpas. José não entrava no quarto que dividiu com Mariana há quase 5 anos. Depois que ela morreu, ele passou a dormir no sofá por meses, até finalmente se mudar para o quarto de hóspedes. O quarto do casal permanecia intocado, como um pequeno museu de memórias que José não tinha coragem de enfrentar. Enquanto cuidava da jovem, José pensava no que faria a seguir. Se ela era mesmo Fernanda, filha de Carolina, por que estava ali? Como tinha chegado à fazenda e por que estava machucada daquele jeito? Depois de limpar o ferimento na testa e enfaixar o tornozelo inchado, José cobriu a moça com um cobertor grosso. O dia estava frio, típico do inverno em Campos do Jordão. Pedro, você vai ficar de olho na plantação de café hoje. Joaquim, cuide do gado leiteiro. Eu vou ficar aqui com ela. Mas e o resto do trabalho, seu José? Perguntou Joaquim. O resto pode esperar. Não podemos deixá-la sozinha neste estado. Os 2 funcionários saíram para começar o trabalho do dia. José puxou uma cadeira velha de madeira e sentou-se ao lado da cama. Olhando para a jovem, não conseguia deixar de pensar em Mariana, como ela teria ficado feliz em conhecer a sobrinha. A manhã passou lentamente. José levantava de vez em quando para olhar pela janela, observando Joaquim e Pedro trabalhando nos campos. A fazenda tinha 25 hectares, com plantações de café e um pequeno rebanho de gado leiteiro. Não era uma fazenda grande, mas José a mantinha bem cuidada, honrando a memória de Mariana. Por volta do meio-dia, a jovem se mexeu na cama. José aproximou-se rapidamente. Oi, você está me ouvindo? Perguntou ele com voz suave. A moça abriu os olhos por um momento, parecendo assustada, e logo os fechou novamente. José pegou um copo de água e tentou fazer com que ela bebesse um pouco. Ela engoliu com dificuldade antes de voltar a dormir. À tarde, Joaquim entrou no quarto. Seu José, tem gente perguntando sobre o senhor na cidade. Dona Teresa da mercearia disse que o senhor nunca falta às quartas para comprar mantimentos. José suspirou. A rotina de uma cidade pequena, qualquer mudança de hábito virava assunto. Diga que estou ocupado com a colheita do café. E tem mais uma coisa, patrão. O Pedro ouviu na rádio que a polícia está procurando uma moça desaparecida do Mato Grosso. A descrição parece com a dela. José olhou para a jovem adormecida. Mato Grosso? Isso é muito longe daqui. Como ela chegaria até a nossa porteira? Não sei, patrão, mas achei que o senhor devia saber. Quando Joaquim saiu, José ficou pensando. Se a polícia estava procurando a moça, talvez devesse avisar as autoridades, mas algo dentro dele dizia para esperar. Primeiro precisava saber quem realmente era ela e por que tinha vindo até sua fazenda. A noite caiu sobre a fazenda Esperança Verde. José preparou um café forte e voltou para o quarto. A jovem continuava dormindo, mas sua respiração parecia mais tranquila. Ele acendeu a lamparina de querosene que mantinha para as noites de queda de energia, comuns durante o inverno na região. À luz da lamparina, José observou melhor o rosto da jovem. Não tinha mais dúvidas, aqueles traços eram da família de Mariana. Ela só podia ser Fernanda, a filha de Carolina. José não conseguiu dormir aquela noite. Ficou sentado na cadeira velando o sono da jovem misteriosa e pensando em Mariana. O que sua esposa teria feito nessa situação? Provavelmente o mesmo. Acolher a sobrinha sem hesitar. De madrugada, a jovem começou a se agitar. Parecia estar tendo um pesadelo. José colocou a mão em sua testa e percebeu que ela estava com febre. Mãe, cuidado, eles estão vindo, murmurou ela em seu delírio febril. José sentiu um arrepio. Quem estava vindo? Quem tinha machucado aquela menina? E onde estava Carolina? Na manhã seguinte, José decidiu que precisava chamar o Dr. Mateus. A febre não tinha baixado e ele estava preocupado com o corte na testa da jovem. Mas antes que pudesse mandar Pedro buscar o médico, ouviu vozes na sala. Era Joaquim falando com alguém. José saiu do quarto e encontrou Roberto, o irmão mais velho de Mariana, parado no meio da sala. Alto, bem vestido e com um ar de importância, Roberto era o político mais influente da região e também o homem que mais desprezava Carolina. José, finalmente te encontro. Estão dizendo na cidade que você recolheu uma moça estranha aqui na fazenda. É verdade? José sentiu o coração acelerar.
Como Roberto tinha descoberto tão rápido? Quem te contou isso, Roberto? Então é verdade. Roberto deu um passo à frente olhando para o corredor que levava aos quartos. Onde ela está? Quem é ela? José percebeu que a situação acabava de ficar muito mais complicada. Se Roberto descobrisse que a jovem podia ser a filha de Carolina, José sentiu o estômago apertar enquanto encarava Roberto. Precisava pensar rápido. É apenas uma moça que encontrei desmaiada perto da porteira. Está machucada e com febre. Estou cuidando dela até melhorar. Roberto cruzou os braços. Você não respondeu quem ela é, José. Não sei ainda. Ela não acordou direito para contar. Roberto olhou desconfiado. Quero ver essa moça. Agora não, Roberto. Ela está com febre alta. O Dr. Mateus está vindo examiná-la. Como se tivesse sido chamado, o médico entrou pela porta que Joaquim havia deixado aberta. Dr. Mateus era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e óculos redondos. Bom dia, José. Joaquim me encontrou no caminho e... Ele parou ao ver Roberto. Bom dia, senhor vereador. Roberto fez um aceno rápido com a cabeça. Doutor, que bom que chegou. A moça está com febre. José levou o médico até o quarto, deixando Roberto na sala. Depois de examinar Fernanda, Dr. Mateus deu um remédio para baixar a febre. Vou deixar mais remédios. Dê a ela a cada 6 horas. O corte na testa não é grave, mas o tornozelo vai precisar de repouso. Quando o médico saiu, Roberto ainda estava lá, caminhando pela sala. Essa história está muito estranha, José. Se descobrir alguma coisa sobre essa moça, me avise imediatamente. A família precisa saber. Depois que Roberto finalmente foi embora, José respirou aliviado. Precisava proteger Fernanda até entender o que havia acontecido. Durante 3 dias, José cuidou da jovem. A febre baixou, mas ela continuava dormindo a maior parte do tempo. Joaquim e Pedro se revezavam nos trabalhos da fazenda enquanto José quase não saía do quarto. Na manhã do 4º dia, quando José entrou no quarto com uma tigela de caldo de galinha, encontrou Fernanda sentada na cama, olhando confusa para o quarto. Bom dia, disse José com voz calma. Que bom que acordou. Trouxe algo para você comer. Fernanda olhou assustada para ele. Quem é o senhor? Onde estou? Sua voz estava rouca e fraca. Meu nome é José Oliveira. Esta é a Fazenda Esperança Verde, nos arredores de Campos do Jordão. Encontrei você desmaiada na minha porteira há 4 dias. Fernanda tentou se levantar, mas sentiu dor no tornozelo e voltou a sentar. Calma, não tente levantar. Seu tornozelo está machucado e você teve febre alta. Precisa descansar. José ofereceu a tigela de caldo que Fernanda aceitou com mãos trêmulas. Como sabe meu nome? Perguntou ele. Eu não sei seu nome. Você disse Carolina quando a encontrei e achei que talvez fosse a filha dela. Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas. O senhor conhece minha mãe? Conheci há muitos anos. Ela é irmã da minha falecida esposa, Mariana. Fernanda quase derrubou a tigela. O senhor é José, o marido da tia Mariana? José assentiu surpreso. Minha mãe falava do senhor. Dizia que era o único que acreditava nela. Fernanda pausou. Tia Mariana morreu? Mamãe não sabia. Sim, faz 5 anos. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Fernanda. Sinto muito. Mamãe sempre falava dela com carinho. José pegou um lenço no bolso e deu para Fernanda. Você é mesmo Fernanda, a filha de Carolina? Ela confirmou com a cabeça. Como chegou até aqui? O que aconteceu com você? Fernanda respirou fundo e começou a falar. Minha mãe e eu morávamos em Cuiabá, no Mato Grosso. Há 2 anos, ela conheceu um homem chamado Antônio Mendes. Ele parecia bom no começo, dava presentes, tratava a gente bem. José ouvia atentamente enquanto Fernanda continuava. Antônio tem garimpos ilegais na região. Muitas pessoas trabalham para ele procurando ouro e pedras preciosas. Uns 6 meses atrás, ele pediu para morarmos na casa dele, uma mansão enorme perto do rio. Fernanda bebeu um pouco de água antes de continuar. Depois que nos mudamos, ele começou a mostrar quem realmente era. Bebia muito e ficava agressivo. Batia na minha mãe quando ficava com raiva. José fechou os punhos, sentindo raiva desse homem que nem conhecia. Mamãe queria sair de lá, mas tinha medo. Antônio dizia que se a gente tentasse fugir, nos encontraria em qualquer lugar. Fernanda segurou o colar que estava em seu pescoço, um medalhão simples de prata. Há 2 semanas, mamãe estava limpando o escritório de Antônio quando encontrou documentos escondidos em uma gaveta com fundo falso. Eram papéis antigos, contratos e e-mails impressos. Ela olhou diretamente para José. Os documentos mostravam que Antônio tinha mandado cortar os freios do carro do meu avô, o pai da mamãe e da tia Mariana. O acidente que matou meu avô não foi acidente. José sentiu um calafrio.
Sempre achara estranha a morte do sogro, mas nunca imaginou que pudesse ter sido assassinato. Mamãe leu tudo e descobriu que Antônio queria as terras da família para explorar ouro. Parece que ele sabia que tinha ouro lá muito antes de conhecer a mamãe. E o que sua mãe fez depois que descobriu isso? Ela confrontou Antônio. Foi horrível. Ele ficou louco de raiva, bateu muito nela. Eu ouvi os gritos e tentei ajudar, mas um dos seguranças dele me segurou. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Fernanda. Depois, quando Antônio saiu da casa, mamãe veio até meu quarto toda machucada. Ela colocou cópias dos documentos dentro deste medalhão. Fernanda tocou novamente o colar e me disse para fugir, para vir procurar o senhor. Por que eu? Perguntou José. Mamãe disse que o senhor foi o único que não tratou mal ela quando todos viraram as costas. Disse que podia confiar no senhor para nos ajudar. José lembrou como Carolina tinha sido tratada pela família, especialmente por Roberto, após acusar que a morte do pai não tinha sido acidente. Ninguém acreditou nela. Consegui pegar um ônibus para São Paulo, continuou Fernanda. Mas no caminho vi 2 homens que trabalham para Antônio. Eles tinham me seguido. Quando o ônibus parou em uma rodoviária, eles tentaram me pegar. E como escapou, esperei o ônibus começar a andar de novo e pulei pela porta de trás. Machuquei o tornozelo e a cabeça na queda. Fiquei escondida até eles irem embora. Depois peguei carona com um caminhoneiro que me deixou na estrada perto daqui. Fernanda respirou fundo antes de continuar. Mamãe tinha me dado o endereço da fazenda. Andei muito, estava com muita dor. Acho que desmaiei várias vezes no caminho. Não lembro como cheguei até sua porteira. José pegou um copo de água e ofereceu a Fernanda, que bebeu devagar. E sua mãe? Onde ela está agora? Não sei. Fernanda começou a chorar mais forte. Tenho medo que Antônio tenha feito algo terrível com ela. Ela disse que tentaria fugir também, que nos encontraríamos aqui, mas... José colocou a mão no ombro de Fernanda, tentando confortá-la. Vamos encontrar sua mãe, Fernanda, prometo. O senhor acredita em mim, sobre o que Antônio fez? Acredito. Sempre achei estranha a morte do seu avô. E sua mãe sempre foi inteligente. Se ela diz que descobriu provas, acredito nela. Naquele momento, Pedro bateu na porta do quarto. Seu José, desculpe interromper, mas o senhor Roberto está voltando. Vi o carro dele na estrada. Está com mais 2 pessoas. José levantou-se rapidamente. Fernanda, precisamos esconder você. Roberto não pode saber quem você é ainda. Quem é Roberto? Perguntou Fernanda, assustada. É seu tio, irmão da sua mãe e da Mariana. Ele nunca acreditou nas suspeitas da sua mãe sobre a morte do pai deles. E agora ele está vindo para cá. José olhou pela janela e viu a poeira subindo na estrada de terra. O carro de Roberto se aproximava rapidamente. Pedro, ajude Fernanda a ir para a casa pequena atrás do pomar. Joaquim está lá? Sim, patrão. Está consertando o telhado. Ótimo. Diga para ele ficar com vocês. Vou distrair Roberto e seus amigos. Pedro ajudou Fernanda a se levantar. Ela mal podia andar com o tornozelo machucado. Espere, disse José, indo até uma gaveta. Pegue isto. Ele entregou a Fernanda uma foto antiga onde se viam 2 jovens sorridentes, Mariana e Carolina, para você lembrar que não está sozinha agora. Fernanda abraçou a foto contra o peito. Obrigada, tio José. Era a primeira vez que ela o chamava assim, e José sentiu um calor no coração. Enquanto Pedro levava Fernanda pela porta dos fundos, José respirou fundo e foi para a varanda. O carro preto e brilhante de Roberto parou em frente à casa. Roberto desceu primeiro, seguido por 2 homens que José não conhecia. Um deles, alto e com barba bem aparada, olhava para a fazenda com interesse. Havia algo intimidador em seus olhos. José, precisamos conversar sobre aquela moça, disse Roberto, subindo os degraus da varanda. Este é meu amigo de negócios, Antônio Mendes. Ele está procurando a enteada que fugiu de casa. José sentiu o sangue gelar em suas veias. Ali diante dele estava o homem que Fernanda acabara de descrever como violento e perigoso. O mesmo homem que possivelmente tinha ferido Carolina e que estava envolvido na morte do pai de Mariana. Antônio Mendes? José conseguiu disfarçar sua surpresa. Não sabia que conhecia Roberto. Antônio deu um sorriso que não chegava aos olhos. Somos parceiros de negócios há anos. Roberto me contou sobre a moça misteriosa que apareceu em sua fazenda. José olhou para o terceiro homem parado ao lado do carro. Aquele é meu segurança. Márcio, explicou Antônio. Então, onde está a jovem? Não está mais aqui, respondeu José, mantendo a voz firme. Ela acordou ontem, disse que se chamava Patrícia e que tinha se perdido durante uma caminhada. Um primo veio buscá-la. Roberto estreitou os olhos. Patrícia?
Tem certeza? Porque quando falei com o Dr. Mateus esta manhã, ele disse que ela ainda estava desacordada. José amaldiçoou mentalmente o médico por falar demais. Ela melhorou rapidamente depois que a febre passou. Não vi motivo para mantê-la aqui. Antônio deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de José. Importa-se se dermos uma olhada na casa? Minha enteada é muito importante para mim. Estou muito preocupado. José percebeu que não tinha escolha. Se recusasse, pareceria suspeito. Fiquem à vontade, mas como disse, não há ninguém aqui além de mim. Enquanto os 3 homens entravam, José rezava para que Pedro tivesse conseguido levar Fernanda para longe da casa. Antônio e seu segurança examinaram cada cômodo, olhando debaixo das camas e dentro dos armários. Viu, Antônio? Disse Roberto depois que terminaram a busca. Falei que José não mentiria para nós. José notou como Roberto enfatizou a palavra nós, quase como uma ameaça velada. Antônio não parecia convencido. Essa fazenda é grande. Ela poderia estar escondida em qualquer lugar. Tenho apenas 2 funcionários que moram em casas separadas nos fundos da propriedade, explicou José. Vocês são bem-vindos para verificar, mas como disse, a moça já foi embora. Quem era o primo que veio buscá-la? Perguntou Antônio. Talvez possamos falar com ele. José inventou rapidamente. Não sei o nome dele. Chegou em um táxi, pegou a moça e foram embora. Ela apenas agradeceu pela ajuda e disse que estava tudo bem. Roberto colocou a mão no ombro de Antônio. Vamos, meu amigo. Estamos incomodando José. E está claro que sua enteada não está aqui. Vamos continuar procurando em outro lugar. Antônio olhou mais uma vez para José. Se vir minha enteada novamente, por favor entre em contato. Estou hospedado na casa de Roberto na cidade. Ele tirou uma carteira do bolso e entregou um cartão a José. É uma menina confusa que às vezes inventa histórias. Sua mãe e eu estamos muito preocupados. José pegou o cartão sentindo náuseas ao tocar algo que pertencia àquele homem. Claro, se eu souber de algo, avisarei. Depois que os 3 finalmente saíram, José esperou até que o carro desaparecesse na estrada antes de correr para a pequena casa atrás do pomar. Era uma construção simples de madeira que já tinha servido como depósito de ferramentas. Joaquim estava de guarda na porta e Pedro estava dentro com Fernanda. Eles já foram, seu José informou Joaquim. A menina está assustada. Dentro da casa, Fernanda estava sentada numa cadeira velha, tremendo. Quando viu José, seus olhos se encheram de lágrimas. Era ele, não era? Antônio estava aqui? José assentiu. Sim, mas já foi embora. Convenci eles que você não está mais na fazenda. Ele vai voltar, disse Fernanda, abraçando os próprios braços. Ele sempre encontra o que procura. José sentou-se em um banquinho de madeira em frente a ela. Não vou deixar ele te encontrar, Fernanda. Prometo. Pedro e Joaquim se entreolharam. Patrão, quem é esse homem? Perguntou Joaquim. Por que a menina tem tanto medo dele? José olhou para Fernanda, que assentiu levemente, dando permissão para que ele contasse. Este é um assunto sério, começou José. Fernanda é sobrinha da minha falecida esposa Mariana. Ela fugiu do Mato Grosso porque esse homem, Antônio Mendes, maltratava ela e a mãe dela, Carolina. A irmã da dona Mariana, Joaquim arregalou os olhos. Aquela que desapareceu? Sim, e parece que Antônio está envolvido em coisas muito graves. José hesitou, olhando para Fernanda. Inclusive na morte do pai de Mariana. Pedro soltou um assobio baixo. Isso é coisa séria, seu José. Por isso precisamos proteger Fernanda. Ninguém pode saber que ela está aqui, principalmente Roberto. Mas ele é tio dela, não é? Perguntou Pedro, confuso. Por que ele ajudaria esse tal de Antônio? José e Fernanda trocaram olhares. Não sabemos ainda. Talvez Roberto não conheça a verdadeira natureza de Antônio, respondeu José, embora suspeitasse de algo pior. Precisamos ver os documentos no medalhão, disse Fernanda, tocando o colar em seu pescoço. Mamãe disse que eram provas importantes. José assentiu. Vamos ver isso agora. Mas antes, ele tirou do bolso a foto que tinha trazido, a mesma que mostrara a Fernanda antes. Pedro, vá até a casa principal e traga a caixa de madeira que está debaixo da minha cama. Tenha cuidado para não ser visto. Enquanto Pedro ia buscar a caixa, José mostrou a foto para Joaquim. Esta é Mariana e Carolina, tirada uns 15 anos atrás. Joaquim olhou a foto com cuidado. A menina é a cara da mãe dela. Fernanda sorriu fracamente, olhando para a imagem das 2 irmãs sorridentes. Mamãe sempre disse que eu parecia mais com tia Mariana. Nos olhos, sim, concordou José. Tem os mesmos olhos da Mariana. Pedro voltou rapidamente com a caixa de madeira. José a abriu com cuidado. Dentro havia várias fotos antigas, cartas amareladas e pequenos objetos que guardava como recordação.
Esta caixa guarda a história da família, explicou José, tirando mais fotos. Este é seu avô, o pai de Mariana e Carolina. Fernanda pegou a foto de um homem alto, de bigode, em frente a uma fazenda maior que a de José. Ele parece sério, era um homem sério, mas justo, disse José. Quando comecei a trabalhar na fazenda dele, ele me tratava com respeito, diferente de muitos patrões. José mostrou outra foto, onde aparecia bem mais jovem, ao lado de Mariana. Esta foi no nosso primeiro encontro escondido. Mariana pediu para uma amiga tirar. Fernanda olhou a foto com carinho. Vocês pareciam muito felizes. Éramos. A família dela não aprovava nosso namoro no começo. Achavam que eu era muito simples para ela, especialmente Roberto. Roberto sempre foi assim? Perguntou Fernanda. Mamãe falava pouco dele. José suspirou, puxando outra foto onde aparecia toda a família reunida. Roberto sempre quis controlar tudo. Quando seu avô morreu naquele acidente, que agora sabemos que não foi acidente, Roberto assumiu os negócios da família. Vendeu muitas terras, inclusive uma parte que ficava perto de um rio. Se não me engano, vendeu para empresas ligadas a garimpo. Fernanda arregalou os olhos. Vendeu para Antônio? Não sei. Isso foi antes de eu conhecer esse nome, mas faz sentido agora. José tirou mais uma foto mostrando Carolina grávida. Esta é sua mãe esperando você. Foi a última vez que a vi. Pouco depois, ela e Roberto tiveram uma briga terrível. Carolina dizia que a morte do pai não tinha sido acidente, mas ninguém acreditou. Roberto a chamou de louca, disse que ela estava inventando histórias por causa dos hormônios da gravidez. Mas ela estava certa, sussurrou Fernanda. Sim, estava, e agora temos como provar. José olhou para o medalhão. Vamos ver o que tem aí dentro. Fernanda tirou o colar do pescoço e entregou a José. Era um medalhão oval, simples, de prata envelhecida. José abriu com cuidado e de dentro saíram vários pedaços de papel dobrados. Com mãos trêmulas, José e Fernanda abriram os documentos. Havia cópias de e-mails antigos entre Antônio e alguém identificado apenas como R, discutindo pagamentos e o serviço no carro. Uma foto mostrava Roberto e Antônio juntos em um garimpo, sorrindo e brindando com taças de champanhe. E o mais chocante, um contrato de venda de terras assinado por Roberto apenas 3 semanas após a morte do pai, vendendo uma propriedade para uma empresa chamada Mendes Mineração. Roberto sabia, murmurou José, sentindo uma raiva crescente. Ele estava envolvido desde o início. Fernanda cobriu a boca com as mãos. Meu próprio tio, ele ajudou a matar o pai dele? José continuou examinando os documentos. Encontrou um relatório médico sobre Mariana, de pouco antes dela morrer. O médico que assinava não era Dr. Mateus, mas alguém chamado Dr. Silveira. Esse relatório diz que Mariana apresentava sintomas consistentes com envenenamento por arsênico, leu José, a voz falhando. Mas o diagnóstico oficial foi pneumonia. Envenenaram tia Mariana também? Fernanda começou a chorar. José sentou-se atordoado. Por 5 anos acreditou que Mariana tinha morrido de uma doença repentina. Agora descobria que sua amada esposa podia ter sido assassinada. Por que fariam isso com ela? Perguntou ele mais para si mesmo. Talvez ela tenha descoberto a verdade, sugeriu Joaquim, que estava ouvindo tudo. Como a mãe da menina. José olhou para os documentos novamente. Isso explica por que Roberto apareceu aqui tão rápido com Antônio. Não é só por causa de Fernanda e Carolina. Eles têm medo que a verdade sobre a morte do pai deles e possivelmente sobre Mariana venha à tona. Pedro, que estava na janela vigiando, chamou. Seu José, tem um carro vindo pela estrada novamente. José levantou-se rapidamente juntando os documentos. Guarde isso no medalhão de novo, Fernanda. Precisamos encontrar um lugar melhor para você se esconder. Esta casa é a primeira que eles vão revistar se voltarem. Para onde vou? Perguntou Fernanda assustada. José pensou rapidamente. Atrás da casa principal tem um velho celeiro que não uso mais. Nos fundos tem um sótão escondido onde guardamos feno antigamente. É apertado, mas seguro. Joaquim vai te levar por um caminho entre as árvores onde ninguém vai ver vocês. E se eles revistarem o celeiro? Perguntou Pedro. O sótão tem uma entrada escondida. Mesmo que entrem no celeiro, não vão encontrar. Respondeu José, guardando as fotos de volta na caixa. Pedro, leve algumas cobertas e comida para lá assim que puder. O carro se aproximava rapidamente. José ajudou Fernanda a se levantar. O tornozelo dela ainda estava inchado.
Joaquim, leve-a agora. Eu vou distrair quem quer que seja. Enquanto Joaquim saía pelos fundos com Fernanda, José e Pedro caminharam calmamente para a casa principal, como se estivessem apenas voltando do trabalho no campo. O carro que se aproximava não era o de Roberto, mas José reconheceu o motorista. Era Márcio, o segurança de Antônio. José respirou fundo. A situação estava ficando mais perigosa a cada momento. Se Antônio e Roberto descobrissem que ele estava escondendo Fernanda e as provas contra eles, não hesitariam em fazer com José o mesmo que fizeram com o pai de Mariana, e possivelmente com a própria Mariana. O carro parou e Márcio desceu, olhando ao redor com olhos desconfiados. Márcio caminhou até José com passos pesados. Era um homem forte, com uma cicatriz no rosto e olhos que não demonstravam nenhuma emoção. Senhor Oliveira, o patrão esqueceu de perguntar uma coisa, disse ele, parando a poucos passos de José. E o que seria? José manteve a voz firme, apesar do coração acelerado. A moça que estava aqui, ela usava um colar, um medalhão de prata? José balançou a cabeça. Não reparei em nenhum colar. Márcio olhou para a casa, depois para o terreno da fazenda. O senhor se importa se eu der mais uma olhada no quarto onde ela ficou? Às vezes as pessoas deixam coisas para trás. O quarto já foi limpo, respondeu José. Mas pode verificar se quiser. Enquanto acompanhava Márcio até a casa, José trocou um rápido olhar com Pedro, que entendeu o recado e saiu discretamente em direção ao celeiro. Márcio examinou o quarto de hóspedes minuciosamente, procurando em cada canto. Essa moça, Patrícia, falou de onde vinha? Perguntou ele olhando debaixo da cama. Não falou muito, parecia confusa. Márcio terminou a busca sem encontrar nada. Se ela aparecer de novo, ou se o senhor lembrar de qualquer coisa, o patrão ficaria muito agradecido por uma ligação, disse ele, entregando outro cartão. Pode deixar, respondeu José, guardando o cartão no bolso. Depois que Márcio finalmente foi embora, José esperou alguns minutos antes de ir até o celeiro. Lá, encontrou Pedro, organizando cobertores e comida no sótão escondido. Onde está Fernanda? Perguntou José. Joaquim ainda não chegou com ela. Estão vindo pelo caminho mais longo, entre as árvores. José sentiu um aperto no peito. Preciso ir até a cidade buscar remédios para Fernanda e saber o que estão falando por lá. Quando Joaquim finalmente chegou com Fernanda, ela parecia exausta. José ajudou a acomodá-la no sótão do celeiro. Vou até a cidade e volto logo, explicou ele. Este lugar é seguro. Joaquim e Pedro vão ficar por perto, trabalhando normalmente para não levantar suspeitas. Fernanda segurou a mão de José. Tenha cuidado, tio José. Você também. Não saia daqui por nada, entendeu? No caminho para a cidade, José pensava em tudo o que havia descoberto. Mariana possivelmente envenenada, o sogro assassinado, Carolina em perigo. Como tudo isso aconteceu sem que ele percebesse, como Roberto conseguiu esconder tantos segredos. Campos do Jordão era uma cidade pequena, onde todos se conheciam. Quando José estacionou sua caminhonete velha em frente à farmácia, percebeu que várias pessoas olhavam para ele com curiosidade. Dentro da farmácia, Dona Elisa, a proprietária, o recebeu com um sorriso forçado. José, que surpresa ver você por aqui hoje. Não é quarta-feira. José sempre ia à cidade nas quartas para comprar suprimentos. Precisei vir buscar alguns remédios, Dona Elisa, para dor e febre. A mulher o olhou com interesse. Está doente, José? Só uma gripe fraca. Enquanto Dona Elisa separava os remédios, duas senhoras entraram na farmácia e começaram a cochichar ao ver José. Ele fingiu não perceber, mas ouvia partes da conversa. A moça estranha, dizem que está escondida. O cunhado dela veio de longe. Quando estava pagando, José viu o Dr. Mateus entrando na farmácia. O médico pareceu surpreso ao vê-lo. José, que bom encontrá-lo. Queria mesmo falar com você. Assim que Dona Elisa se afastou para atender outros clientes, o médico falou em voz baixa. Roberto esteve no meu consultório perguntando sobre a moça que atendi na sua fazenda. Contei que ela estava dormindo quando a examinei, mas ele insistiu muito para saber detalhes. José sentiu o estômago apertar. E o que você disse? Apenas que ela tinha um corte na testa e o tornozelo machucado. Nada mais. O médico se aproximou ainda mais. José, Roberto estava com um homem que não é daqui. Um sujeito com cara de poucos amigos. Antônio Mendes. Dr. Mateus assentiu. Esse mesmo. Ele me deu um cartão, disse que está procurando a enteada. Descreveu uma moça parecida com a que está na sua fazenda. Doutor, preciso falar com você em particular, disse José. É importante. Os dois saíram da farmácia e entraram no carro de José.
A moça é Fernanda, sobrinha de Mariana, explicou José. Filha de Carolina. Carolina? Aquela que desapareceu há anos? Sim. A história é complicada e perigosa, doutor. Antônio Mendes não é um padrasto preocupado. É um homem perigoso que maltratava Fernanda e a mãe dela. José contou resumidamente o que havia descoberto, incluindo as suspeitas sobre a morte do pai de Mariana e da própria Mariana. O médico ficou pálido. Envenenamento por arsênico? Isso explicaria os sintomas que Mariana apresentava. Na época, achei estranho o agravamento tão rápido do quadro dela, mas nunca suspeitei. Preciso da sua ajuda, doutor. Fernanda ainda está fraca e assustada. Não posso levá-la para um hospital, seria o primeiro lugar onde procurariam. Vou até sua fazenda hoje à noite para examiná-la direito, prometeu o médico. E vou levar mais medicamentos. Depois da farmácia, José foi até o mercado comprar alimentos. Enquanto pegava os itens nas prateleiras, ouviu duas mulheres conversando no corredor ao lado. Você viu o homem que chegou ontem na mansão do Roberto? Disse uma. Vi sim. Parece gente importante. Chegou naquele carro enorme com motorista e tudo, respondeu a outra. A Marlene, que trabalha na casa do Roberto, disse que ele é dono de garimpos lá no Mato Grosso. Rico de dar medo. José pegou mais itens e se aproximou discretamente para ouvir melhor. E parece que está procurando a enteada que fugiu. De casa, continuou a primeira mulher. Disseram que é uma menina problemática que inventa histórias. Será que é aquela moça que apareceu na fazenda do José? Todo mundo está falando disso. José se afastou antes que as mulheres o vissem. A situação estava pior do que imaginava. Toda a cidade já sabia sobre Fernanda e Antônio estava espalhando mentiras sobre ela. Quando terminou as compras, José notou um carro preto parado do outro lado da rua. Dentro, reconheceu Márcio olhando fixamente para ele. Não era coincidência, estavam vigiando seus movimentos. José dirigiu de volta para a fazenda com cuidado, prestando atenção se estava sendo seguido. Ao chegar, encontrou Pedro na varanda, com expressão preocupada. Seu José, enquanto o senhor estava fora, um carro passou devagar na estrada. Pararam e tiraram fotos da fazenda. Eram os homens de Antônio? Não reconheci. Eram dois homens que nunca vi antes. José entrou rapidamente e foi verificar Fernanda no celeiro. Ela estava dormindo no sótão escondido, ainda pálida e com aparência frágil. José deixou os remédios e comida com Joaquim, que montava guarda discretamente. Não saía do seu posto, instruiu José. Acho que estão vigiando a fazenda. À noite, Dr. Mateus chegou como prometido. Para não levantar suspeitas, José o recebeu na casa principal, como se fosse uma visita normal. Depois, quando tiveram certeza que não havia ninguém observando, levaram o médico até o celeiro. Dr. Mateus examinou Fernanda cuidadosamente. O tornozelo está melhorando, mas vai levar mais uns dias para sarar completamente. O corte na testa está cicatrizando bem. Minha preocupação maior é seu estado geral de saúde. Está fraca e um pouco desidratada. O médico deu instruções sobre os medicamentos e a alimentação que Fernanda deveria seguir. Depois, José mostrou a ele todos os documentos do medalhão. Isso é muito sério, José disse o doutor após examinar os papéis. São provas suficientes para iniciar uma investigação policial. Não podemos confiar na polícia daqui, respondeu José. Roberto tem muita influência. E o que pretende fazer? Preciso encontrar Carolina. Ela pode estar em perigo ou... José não completou a frase. Vai para o Mato Grosso? Sim. Joaquim vai comigo. Pedro fica aqui cuidando de Fernanda. O senhor poderia verificá-la diariamente? Claro, José, mas isso é muito perigoso. Antônio Mendes não é um homem comum. Pelo que entendi, ele tem capangas, armas, dinheiro. Não tenho escolha, doutor. Carolina é a única família que resta para Fernanda. E também, José hesitou. Também quero saber a verdade sobre a morte de Mariana. Depois que o médico saiu, José reuniu Joaquim e Pedro na casa principal para planejar a viagem. Fernanda insistiu em participar da conversa, mesmo com dificuldade para andar. Não quero que vá, tio José, disse ela. É muito perigoso. Antônio tem homens por toda parte. Por isso mesmo preciso ir, respondeu José. Sua mãe pode precisar de ajuda. Então eu vou junto, insistiu Fernanda. Só eu sei os lugares onde mamãe poderia se esconder. De jeito nenhum, você ainda está se recuperando. E se Antônio te encontrar? Fernanda começou a chorar. Se algo acontecer com a mamãe, nunca vou me perdoar. José sentou-se ao lado dela. Vou encontrá-la, Fernanda, prometo, mas você precisa ficar aqui segura. Pedro vai cuidar de você e Dr. Mateus virá todos os dias.
Joaquim, que estava perto da janela, chamou José com urgência. Patrão, tem luzes de carro na estrada. Estão vindo para cá. José correu para a janela. 2 carros se aproximavam da fazenda com faróis altos. Rápido, disse ele. Levem Fernanda de volta para o esconderijo. Pedro, fique com ela. Joaquim, volte aqui para me ajudar a distraí-los. E os documentos? Perguntou Fernanda, segurando o medalhão. Leve com você, não deixe que encontrem. Enquanto Pedro ajudava Fernanda a voltar para o celeiro pelos fundos da casa, José e Joaquim esperaram na varanda. Os carros pararam em frente à casa e várias portas se abriram. José reconheceu imediatamente Antônio Mendes saindo do primeiro carro, seguido por Márcio e outro homem armado. Do segundo carro desceu Roberto. José! Gritou Roberto, subindo os degraus da varanda. Precisamos conversar. Sabemos que você está escondendo Fernanda. José sentiu a tensão crescer enquanto enfrentava os homens no escuro da noite. Do que você está falando, Roberto? Perguntou José, mantendo a voz calma. Já expliquei que a moça foi embora. Antônio deu um passo à frente, seu rosto iluminado apenas pela luz fraca da varanda. Encontramos isso na cidade e ele mostrou um lenço pequeno com as iniciais F abordadas. Uma senhora reconheceu como sendo da moça que você estava abrigando. Fernanda Almeida, minha enteada. José olhou para o lenço sem demonstrar surpresa. Nunca vi esse lenço antes. E já disse que a moça que estava aqui se chamava Patrícia. Roberto balançou a cabeça. Chega de mentiras, José. Sabemos que é Fernanda, filha de Carolina. Precisamos encontrá-la antes que cause mais problemas. Que problemas uma menina machucada poderia causar? Perguntou Joaquim, que estava ao lado de José. Márcio colocou a mão dentro da jaqueta, como se fosse sacar uma arma. Isso não é da sua conta, disse ele para Joaquim. Vamos fazer uma busca completa na propriedade, declarou Antônio. Tenho autorização da polícia. Mostre essa autorização, desafiou José. Roberto tirou um papel do bolso e entregou a José. Aqui está, assinado pelo delegado Silva. Estamos procurando uma menor de idade desaparecida. José examinou o documento. Parecia oficial, mas conhecendo Roberto, poderia ser falso. Tudo bem, concordou José. Podem procurar, mas aviso que não vão encontrar ninguém além de mim, Joaquim e Pedro, que trabalham aqui. Os homens começaram a revistar a casa. Enquanto isso, José trocou olhares significativos com Joaquim. Se eles fossem revistar o celeiro, Fernanda seria encontrada. Vocês já procuraram na casa de campo do Roberto? Perguntou José, tentando ganhar tempo. Se ela é mesmo sua sobrinha, talvez tenha ido para lá. Não tente nos distrair, respondeu Antônio friamente. Vamos verificar cada centímetro dessa fazenda. Depois de revistar a casa, os homens se dividiram para checar as outras construções. Márcio e o outro capanga foram em direção ao celeiro. José sentiu o coração acelerar. Vou buscar uma lanterna para vocês, ofereceu ele, entrando rapidamente na casa. Uma vez dentro, José correu até a cozinha. Havia uma porta na despensa que poucos conheciam, escondida por uma estante. Era a entrada para um túnel antigo que o pai de Mariana tinha construído muitos anos atrás, quando tinha medo de invasões na fazenda. José afastou a estante e abriu a porta empoeirada. Precisava agir rápido. Correu de volta para fora. Roberto, quer ver uma coisa interessante no porão? José tentava ganhar mais tempo. Encontrei alguns documentos antigos da sua família que você pode querer. Roberto hesitou, depois concordou. Vamos ver isso. José o levou para dentro novamente, enquanto Joaquim ficava na varanda observando os outros homens. No porão, José fingiu procurar algo entre caixas velhas. Que documentos são esses? Perguntou Roberto, impaciente. Na verdade, Roberto, preciso te contar a verdade, disse José, olhando-o nos olhos. Eu sei o que você e Antônio fizeram. Roberto empalideceu. Do que você está falando? Sei sobre o acidente do seu pai. Sei sobre Mariana. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Você não sabe de nada. Carolina encontrou provas. E agora eu tenho essas provas. Roberto deu um passo para trás, claramente perturbado. Onde estão essas provas? Em lugar seguro, respondeu José. E se algo acontecer comigo ou com Fernanda, essas provas vão direto para a Polícia Federal. Roberto passou a mão pelo cabelo nervoso. Isso é um blefe. Nesse momento, ouviram gritos vindos de fora. Alguém tinha descoberto algo. Roberto correu para a escada do porão, mas José foi mais rápido. Empurrou Roberto, que caiu entre as caixas, e trancou a porta do porão por fora. José correu para a cozinha, afastou a estante e entrou no túnel escuro. Fechou a porta atrás de si e acendeu a lanterna que tinha no bolso. O túnel era baixo e estreito, forrado com madeira antiga.
Ele precisava se curvar para passar. Após alguns minutos caminhando agachado, José chegou a uma bifurcação. O túnel principal continuava em direção ao riacho nos fundos da propriedade, mas havia um caminho menor que levava até o celeiro. José seguiu por esse caminho. Chegando ao final, encontrou uma escada vertical que levava a um alçapão. Abriu-o com cuidado e se viu dentro do celeiro, em um espaço escondido atrás de fardos de feno. Ouviu vozes próximas. Márcio e o outro homem estavam procurando no celeiro. Fernanda? Pedro? Sussurrou José. Aqui. Seu José, respondeu Pedro em voz baixíssima, aparecendo entre os fardos. Onde está Fernanda? No esconderijo do sótão. Os homens já olharam lá, mas não viram ela. O problema é que não podemos sair daqui agora. Não vamos sair por cima. Vamos usar o túnel, explicou José. Traga Fernanda aqui. Pedro voltou minutos depois com Fernanda, que parecia assustada. Eles estão por toda parte, tio José, sussurrou ela. Não se preocupe, temos um caminho seguro. José mostrou o alçapão e ajudou Fernanda a descer para o túnel. Pedro foi em seguida. Quando José ia descer, ouviu a voz de Márcio muito próxima. Tem certeza que olhou atrás desses fardos? José fechou rapidamente o alçapão e o cobriu com feno antes de descer. No escuro do túnel, os três esperaram em silêncio, ouvindo os passos acima deles. Precisamos chegar até a casa para pegar algumas coisas antes de fugir, disse José. E Joaquim? Perguntou Pedro. Ele sabe o que fazer. Vamos nos encontrar na beira do riacho. Caminharam pelo túnel até a bifurcação, depois seguiram para a casa. Quando chegaram à porta da despensa, José parou para ouvir. Parecia não haver ninguém na cozinha. Fiquem aqui, sussurrou ele. Vou verificar. José saiu do túnel e olhou ao redor. A casa parecia vazia, mas ouvia vozes vindas do porão. Roberto ainda estava lá, provavelmente gritando por ajuda. Rapidamente, José pegou uma mochila e colocou dentro água, comida, uma muda de roupa, os remédios de Fernanda e todo o dinheiro que tinha guardado. Voltou para o túnel e entregou a mochila para Pedro. Agora vamos para o riacho. O túnel termina numa saída escondida por arbustos. Joaquim deve nos encontrar lá. Seguiram pelo túnel principal, que era mais longo e também mais baixo. Fernanda tinha dificuldade para andar por causa do tornozelo machucado. Então Pedro a ajudava. Depois de quase 15 minutos de caminhada lenta e cuidadosa, chegaram ao final do túnel. José abriu o alçapão e saiu primeiro para verificar se era seguro. Estavam a aproximadamente 100 metros da casa principal, perto do riacho que cortava os fundos da propriedade. A noite estava escura, sem lua, o que ajudava a escondê-los. José ajudou Fernanda a sair do túnel, seguida por Pedro. E agora? Perguntou Fernanda, olhando ao redor assustada. Temos que esperar por Joaquim, respondeu José. Ele vai nos levar no carro dele até a rodoviária da cidade vizinha. Esconderam-se entre as árvores próximas ao riacho. De onde estavam, podiam ver luzes se movendo na fazenda. Os homens de Antônio ainda procuravam por eles. Como Joaquim vai nos encontrar? Perguntou Pedro. Combinamos esse ponto de encontro há muito tempo, caso algo desse tipo acontecesse, explicou José. Ele sabe onde estamos. O tempo passava lentamente. Fernanda tremia, tanto de frio quanto de medo. E se eles pegaram Joaquim? Sussurrou ela. José tentou não pensar nessa possibilidade. Joaquim sabe se cuidar. Após quase 1 hora de espera, ouviram um assobio baixo 3 notas curtas, sinal que José e Joaquim tinham combinado. José respondeu com o mesmo assobio, e segundos depois, Joaquim apareceu entre as árvores. Graças a Deus vocês estão bem, disse ele. A situação está feia lá em cima. Eles soltaram Roberto do porão e ele está furioso. Estão revirando tudo. Como você escapou? Perguntou José. Disse que ia verificar as plantações, que você às vezes se escondia lá. Eles deixaram eu pegar o carro. Está escondido na estrada de terra, a uns 200 metros daqui. E o Dr. Mateus? Lembrou-se Fernanda. Ele chegou no meio da confusão, respondeu Joaquim. Está distraindo eles, dizendo que veio ver você porque estava preocupado com sua saúde. Acho que Roberto acreditou. Precisamos ir agora, disse José. Se seguirmos pelo riacho, podemos chegar até o carro sem passar perto da casa. Joaquim pegou a mochila e José ajudou Fernanda a andar.
quase carregando-a. Pedro ia na frente verificando o caminho. O riacho era raso nessa época do ano, e eles podiam andar pelas pedras sem fazer muito barulho. Depois de caminharem por uns 10 minutos, chegaram a uma pequena ponte que ligava a fazenda à estrada de terra. Joaquim apontou para um ponto escuro mais à frente. O carro está ali, escondido atrás daquelas árvores. Quando estavam quase chegando ao carro, ouviram o som de motor. Faróis surgiram na estrada principal, vindo em direção a eles. Depressa, sussurrou Joaquim. Correram para o carro de Joaquim, um Fusca antigo. Mal entraram, os faróis do outro carro iluminaram a estrada de terra onde estavam. Abaixem, ordenou José. Todos se abaixaram enquanto o carro passava lentamente. José espiou e reconheceu Márcio dirigindo com o outro capanga ao lado. Quando o carro se afastou, Joaquim ligou o motor. Para onde vamos? Primeiro para São José dos Campos, disse José. De lá pegamos um ônibus para o Mato Grosso. Fernanda olhou para ele confusa. Todos nós? Pensei que eu ficaria aqui. Não é mais seguro, respondeu José. Eles vão revirar tudo até te encontrar. Precisamos sair daqui juntos. Mas e o Dr. Mateus? Perguntou Pedro. Eles podem machucar ele. Roberto não vai fazer nada com o doutor na frente de testemunhas, disse José. E o doutor é esperto, vai saber se safar. O carro avançava lentamente pela estrada de terra, sem faróis para não chamar atenção. Quando chegaram à estrada principal, Joaquim acendeu os faróis e aumentou a velocidade. Estamos indo para o Mato Grosso procurar minha mãe? Perguntou Fernanda, sua voz cheia de esperança. Sim, confirmou José. Vamos encontrá-la. Fernanda tirou o medalhão do pescoço e o segurou com força. Mamãe sempre dizia que este medalhão era especial, que um dia traria justiça para a nossa família. José olhou para trás para as luzes da fazenda que ficavam cada vez mais distantes. E vai trazer, Fernanda. Prometo. Quando estavam a aproximadamente 5 quilômetros da fazenda, viram faróis se aproximando rapidamente atrás deles. Estão nos seguindo? Gritou Pedro, olhando pelo vidro traseiro. Joaquim acelerou o máximo que o velho Fusca permitia, mas o outro carro era mais potente e se aproximava depressa. Precisamos sair da estrada, disse José. Joaquim, vire naquela entrada à direita. Joaquim fez a curva bruscamente. Entraram numa estrada de terra ainda mais estreita, que levava a uma fazenda vizinha. Conheço um atalho por aqui, explicou José. Vai dar numa estrada secundária que leva a São José dos Campos. O carro que os perseguia também fez a curva, levantando poeira. Era o carro de Roberto e agora estava a apenas 50 metros deles. De repente, um animal grande, provavelmente uma capivara, atravessou a estrada. Joaquim desviou bruscamente, mas perdeu o controle do carro. O Fusca saiu da estrada e desceu por um barranco pequeno, parando entre arbustos. Todos bem? Perguntou José. Não houve feridos, mas o carro não ligava mais. Ouviram o carro de Roberto passando pela estrada acima, sem perceber que eles tinham saído da pista. O que fazemos agora? Perguntou Fernanda, assustada. Vamos a pé até a estrada secundária, respondeu José. Não é longe daqui, uns 2 quilômetros. Fernanda não aguenta andar tudo isso, disse Pedro. O tornozelo dela ainda está machucado. Eu aguento, afirmou Fernanda com determinação. Preciso encontrar minha mãe. Pegaram a mochila e começaram a caminhar pela escuridão, usando a lanterna apenas quando necessário para não chamar atenção. A noite estava fria e o único som era o dos grilos e o do vento nas árvores. Após andarem por quase 1 hora, chegaram à estrada secundária. Era uma via pouco movimentada, especialmente àquela hora da noite. E agora? Perguntou Pedro. Vamos seguir a estrada até encontrar um lugar para esperar o amanhecer, respondeu José. Talvez passe algum carro que possamos pedir carona. Continuaram caminhando pela beira da estrada. Fernanda mancava cada vez mais. Posso carregar você? Ofereceu Joaquim. Não, estou bem, insistiu ela, embora sua expressão mostrasse dor. Depois de mais meia hora de caminhada, viram luzes à distância. Parece uma parada de caminhão, disse Joaquim. Era um pequeno posto de gasolina com uma lanchonete anexa, do tipo que ficava aberto a noite toda para atender caminhoneiros. Havia apenas 2 caminhões parados e um carro velho. Vamos verificar, disse José, mas precisamos tomar cuidado. Antônio pode ter alertado pessoas na região. Quando estavam prestes a sair da proteção das árvores para atravessar até o posto, viram faróis se aproximando na estrada. Esconderam-se novamente e observaram. Era uma caminhonete velha, que diminuiu a velocidade ao se aproximar do posto.
A caminhonete parou por um momento na estrada, como se o motorista estivesse decidindo se entrava ou não no posto. Fernanda olhou atentamente para o veículo. Tio José, sussurrou ela, agarrando o braço dele com força. Acho que conheço essa caminhonete. José sentiu Fernanda tremer ao seu lado enquanto olhava fixamente para a caminhonete. De quem é essa caminhonete? Perguntou ele em voz baixa. Parece a do seu Augusto, um amigo da minha mãe. Ele tem uma oficina no Mato Grosso, respondeu Fernanda, sua voz cheia de esperança. Ele ajudou a gente várias vezes quando precisávamos fugir de Antônio. O veículo finalmente entrou no posto e estacionou longe dos outros carros. Todos observaram em silêncio, escondidos atrás das árvores. A porta da caminhonete abriu e uma pessoa desceu. Estava escuro demais para ver seu rosto, mas era uma mulher com um capuz cobrindo a cabeça. Fernanda soltou um suspiro. É ela, é a minha mãe, tenho certeza. Antes que José pudesse detê-la, Fernanda saiu do esconderijo e começou a mancar em direção à caminhonete. Fernanda, espere! José tentou segurá-la, mas ela já estava longe demais. Mãe! Chamou Fernanda, não muito alto, mas suficiente para que a mulher ouvisse. A mulher parou imediatamente e olhou na direção dela. Tirou o capuz e José pôde ver, mesmo na pouca luz, que era de fato muito parecida com Mariana. Carolina. Fernanda? A mulher deu alguns passos incertos, depois começou a correr. Mãe e filha se encontraram no meio do estacionamento vazio, abraçando-se com força. José, Joaquim e Pedro saíram do esconderijo e se aproximaram lentamente. Carolina se afastou um pouco para olhar para a filha. Você está machucada. O que aconteceu? Como me encontrou aqui? Não te encontrei, você me encontrou. Fernanda chorava e sorria ao mesmo tempo. Como sabia que estaríamos aqui? Carolina olhou sobre o ombro de Fernanda e viu José se aproximando. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. José? José Oliveira? Sim, Carolina. Faz muito tempo. Carolina segurou Fernanda pelos ombros. Você conseguiu chegar até a fazenda dele? Conseguiu entregar o medalhão? Sim, mamãe. Tio José me ajudou muito. Ele acreditou em nós. Carolina olhou ao redor nervosa. Não podemos ficar aqui. Antônio tem pessoas por toda parte. Como você escapou dele? Perguntou Fernanda. Depois que você fugiu, ele ficou furioso. Me trancou no quarto, mas eu consegui sair pela janela quando ele saiu para te procurar. Peguei um ônibus até Cuiabá, depois liguei para Augusto. Ele me emprestou a caminhonete e eu vim para cá. Como sabia que estávamos em perigo? Perguntou José. Não sabia, estava indo para sua fazenda, esperando encontrar Fernanda lá. Parei aqui para descansar um pouco. Estou dirigindo há 2 dias quase sem parar. José olhou para o posto verificando se havia pessoas observando. Precisamos sair daqui. Roberto e Antônio estão nos procurando. Invadiram a fazenda. Carolina arregalou os olhos. Roberto está envolvido nisso? Então eu estava certa. Desde o começo. Vamos para a caminhonete, disse Joaquim, olhando preocupado para a estrada. Não é seguro ficar aqui. Todos entraram rapidamente no veículo. Carolina dirigia com José no banco do passageiro. Fernanda, Joaquim e Pedro se apertaram no banco de trás. Para onde vamos? Perguntou Carolina, ligando o motor. Precisamos ir para um lugar onde possamos conversar com calma, respondeu José. Conhece algum lugar seguro por aqui? Carolina pensou por um momento. Tem uma pousada pequena a uns 20 quilômetros daqui, na direção oposta a Campos do Jordão. Acho que podemos passar a noite lá sem levantar suspeitas. Enquanto dirigiam, Fernanda contou para a mãe tudo o que tinha acontecido desde que chegou à fazenda de José. Como ele cuidou dela, como descobriram as conexões entre Antônio e Roberto, como tiveram que fugir quando a fazenda foi invadida. Estão todos bem? Ninguém se machucou? Perguntou Carolina preocupada. Estamos todos bem, só cansados, respondeu José. O Dr. Mateus ficou para trás para nos dar cobertura. Espero que não tenha problemas. Carolina ficou em silêncio por um momento, depois disse: Tenho algo importante para contar a vocês. Algo que descobri sobre Mariana. José sentiu o coração apertar. Os documentos no medalhão mencionam algo sobre envenenamento. É verdade? Carolina assentiu, sem tirar os olhos da estrada escura. Mariana não morreu de doença como todos pensavam. Ela descobriu a verdade sobre a morte do nosso pai e confrontou Roberto. Ele... Carolina parou, sua voz falhando. Ele a envenenou, completou José, sentindo um nó na garganta. Sim, não diretamente. Ele mandou a governanta da casa colocar pequenas doses de veneno na comida dela durante semanas.
Quando Mariana ficou muito doente, já era tarde demais. José fechou os olhos, sentindo uma mistura de dor e raiva. Como descobriu isso? Mariana suspeitava que estava sendo envenenada. Antes de morrer, ela conseguiu enviar uma carta para mim. Eu já tinha saído da cidade, estava grávida e morando em Curitiba. Na carta, ela contava tudo, sobre as suspeitas da morte do pai, sobre Roberto estar envolvido com Antônio, sobre estar sendo envenenada. "Por que você não veio me contar?", perguntou José olhando para ela. "Tentei", respondeu Carolina com lágrimas nos olhos. "Vim para Campos do Jordão assim que recebi a carta, mas Roberto me interceptou. Disse que se eu falasse com você ou com qualquer pessoa, ele mataria meu bebê assim que nascesse. Fiquei com medo, fugi e me escondi." Todos ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a gravidade daquelas revelações. "E depois?", perguntou Fernanda suavemente. "Passei anos me escondendo, mudando de cidade. Quando Fernanda tinha uns 15 anos, achei que estávamos seguras. Consegui um emprego como jornalista em um jornal pequeno no Mato Grosso. Foi lá que conheci Antônio, sem saber quem ele realmente era." Carolina suspirou profundamente. "Só descobri a conexão dele com Roberto meses depois, quando encontrei aqueles documentos no escritório. Foi um choque perceber que tinha me envolvido com um dos homens responsáveis pela morte do meu pai e da minha irmã." "E agora?", perguntou José. "O que fazemos?" "Precisamos levar essas provas para a Polícia Federal", disse Carolina. "Não podemos confiar na polícia local. Roberto tem muita influência lá." "A delegacia federal mais próxima fica em São José dos Campos", informou Joaquim. "Uns 80 quilômetros daqui. Iremos amanhã cedo", decidiu Carolina. "Agora precisamos descansar e pensar com calma." Após mais alguns quilômetros, chegaram a uma pequena pousada na beira da estrada. O local era simples, com apenas 6 quartos, mas parecia limpo e discreto. A dona, uma senhora idosa chamada Dona Zulmira, atendeu-os sonolenta, surpresa por receber hóspedes tão tarde da noite. "Precisamos de 3 quartos, por favor", pediu Carolina. "Só por esta noite." Depois de se registrarem com nomes falsos, foram para os quartos. Carolina e Fernanda ficariam em um, José em outro e Joaquim e Pedro no terceiro. "Conversamos mais pela manhã", disse José, antes de se separarem. "Todos precisam descansar agora." No quarto, Fernanda finalmente pôde abraçar sua mãe direito, longe de olhares estranhos. "Tive tanto medo de perder você", mãe, chorou ela. "Nunca vou te deixar", prometeu Carolina, acariciando o cabelo da filha. "Você foi muito corajosa. Estou tão orgulhosa. O tio José foi incrível. Ele acreditou em mim desde o começo, mesmo sem me conhecer." Carolina sorriu tristemente. "Mariana sempre disse que ele era um homem bom. Ela o amava muito. Você acha que ele vai conseguir perdoar você por não ter contado sobre a morte dela? Não sei. No lugar dele, eu não sei se conseguiria." No quarto ao lado, José estava sentado na beirada da cama, incapaz de dormir. Depois de 5 anos acreditando que Mariana tinha morrido de uma doença repentina, agora sabia que ela tinha sido assassinada, que tinha sofrido por semanas, que talvez tivesse pedido ajuda sem que ele percebesse. Alguém bateu suavemente na porta. Era Carolina. "Posso entrar um momento?" José assentiu. Carolina sentou-se numa cadeira em frente a ele. "Sei que deve estar com raiva de mim", começou ela. "Não estou com raiva, estou triste. Triste por não ter percebido o que estava acontecendo com Mariana. Você não poderia saber. Roberto planejou tudo cuidadosamente. O médico era cúmplice dele. Os sintomas eram parecidos com pneumonia." Carolina tirou um envelope amassado e velho do bolso. "Esta é a carta que Mariana me enviou. Guardei todos esses anos." José pegou o envelope com mãos trêmulas. "Ela sabia que estava morrendo?" "Sim. E estava desesperada para te proteger. Temia que Roberto fizesse com você o mesmo que fez com ela se descobrisse que você sabia a verdade." José abriu o envelope e reconheceu imediatamente a letra de Mariana. A carta estava datada de 3 dias antes de sua morte. "Querida Carolina, se você está lendo isto, provavelmente já não estou mais viva. Descobri algo terrível. Roberto e um homem chamado Antônio Mendes foram responsáveis pela morte do nosso pai. Não foi um acidente como nos fizeram acreditar. Confrontei Roberto e agora estou pagando o preço. Tenho certeza que estou sendo envenenada aos poucos. Cada dia fico mais fraca. O médico é amigo de Roberto e diz que é apenas uma pneumonia. Mas sei que é mais que isso. Por favor, não conte nada ao José. Roberto já ameaçou fazer mal a ele se eu falasse algo. Meu marido é um homem bom, o melhor que conheci. Não quero que ele sofra mais do que já vai sofrer com minha partida.
Guarde esta carta e as provas que juntei. Um dia, quando for seguro, a verdade precisa vir à tona. Roberto e Antônio não podem continuar impunes. Te amo, irmã. Sinto muito não ter acreditado em você desde o começo. Mariana. José deixou as lágrimas caírem livremente enquanto lia as últimas palavras de sua amada esposa. Ela queria te proteger, disse Carolina suavemente, como eu quis proteger Fernanda. E agora Roberto e Antônio precisam pagar pelo que fizeram, declarou José, dobrando a carta cuidadosamente. Vamos fazer isso juntos, prometeu Carolina, por Mariana. No dia seguinte, bem cedo, todos se reuniram para tomar café na pequena sala da pousada. Estavam discutindo o plano para ir até São José dos Campos quando Pedro, que estava de olho na janela, chamou-os em tom urgente. Tem um carro preto parando aqui fora, parece o carro do Roberto. José correu para a janela e viu Márcio saindo do veículo, olhando atentamente ao redor. Como nos encontraram tão rápido? Perguntou Fernanda assustada. Devem ter seguido nossa trilha a noite toda, respondeu Joaquim. Ou alguém nos viu no posto e avisou eles. Temos que sair daqui agora, disse Carolina. Há uma saída pelos fundos? José olhou para Dona Zulmira, que estava assistindo a cena com curiosidade. Senhora, precisamos da sua ajuda. Aquele homem lá fora quer machucar minha família. Existe um outro caminho para sairmos sem que ele nos veja? A senhora, percebendo a gravidade da situação, assentiu. Tem uma porta na cozinha que dá para um caminho entre as árvores. Leva até a estrada secundária. Sua caminhonete está muito visível no estacionamento, disse José para Carolina. Eles vão reconhecer. Podemos ir a pé até a estrada e tentar pegar carona, sugeriu Pedro. Não com Fernanda machucada, respondeu José. E eles nos alcançariam facilmente. Dona Zulmira pigarreou. Tem uma velha caminhonete no barracão atrás da pousada. Não é bonita, mas funciona. Podem usar se precisarem. José olhou agradecido para a senhora. Muito obrigado. Pagaremos pelo incômodo. Não precisa. Reconheci você na hora que chegou, disse Dona Zulmira para Carolina. Você é a cara da sua irmã Mariana. Ela ficou nesta pousada algumas vezes, anos atrás. Era uma moça muito boa. Carolina pareceu surpresa. A senhora conheceu minha irmã? Sim, ela vinha para cá quando precisava pensar. Disse que ninguém a procuraria aqui. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram batidas fortes na porta da frente. Rápido, para a cozinha, sussurrou Dona Zulmira. Vou distraí-los. O grupo correu para a cozinha enquanto Dona Zulmira caminhava lentamente para atender a porta da frente. Por aqui, sussurrou Carolina, abrindo a porta dos fundos. Saíram em fila para um pequeno quintal. Atrás da pousada havia um barracão velho de madeira. Pedro correu na frente e abriu a porta do barracão, revelando uma caminhonete antiga, de cor azul desbotada. Espero que ainda funcione, murmurou José. Joaquim já estava verificando o motor. Tem gasolina e a bateria parece boa, disse ele. Vamos torcer para que ligue. Carolina ajudou Fernanda a subir na caçamba da caminhonete, onde havia alguns sacos velhos que poderiam servir de cobertura. Você e Pedro ficam aqui atrás, escondidos, instruiu ela. Se alguém nos parar na estrada, não podem te ver. José pegou as chaves que Dona Zulmira havia deixado penduradas num prego na parede do barracão. Eu dirijo, disse ele, entrando rapidamente no veículo. Joaquim sentou no banco do passageiro e Carolina ficou entre os dois. O espaço era apertado, mas ninguém reclamou. José girou a chave e o motor tossiu algumas vezes antes de finalmente ligar. Graças a Deus, suspirou Carolina. Saíram devagar pelo caminho de terra que contornava a pousada. De onde estavam, podiam ver Márcio na porta da frente discutindo com Dona Zulmira. Roberto também estava lá, parecendo impaciente. Abaixem a cabeça, orientou José enquanto passavam pela lateral da pousada. O caminho levava a uma estrada secundária, longe da vista da entrada principal. José dirigiu lentamente até estarem a uma boa distância. Depois acelerou. Para onde vamos agora? Perguntou Joaquim. São José dos Campos, respondeu Carolina. Precisamos ir à Polícia Federal. José assentiu, concentrado na direção. Estamos a uns 70 quilômetros de lá. Se tudo der certo, chegamos em 1 hora. Na caçamba, cobertos pelos sacos velhos, Fernanda e Pedro tentavam se equilibrar enquanto a caminhonete avançava pela estrada irregular. Você está bem? Perguntou Pedro, vendo que Fernanda fazia careta de dor cada vez que o veículo balançava. Meu tornozelo está doendo, mas vou ficar bem, respondeu ela. Fernanda segurava o medalhão com força. Finalmente vamos fazer justiça para minha tia e meu avô. Pedro sorriu. Seu José sempre falava da sua tia. Dizia que ela era a pessoa mais corajosa que ele conheceu. Acho que você é igual a ela,
Dentro da cabine, Carolina olhava constantemente pelo espelho retrovisor. Acho que não estão nos seguindo, disse ela após alguns minutos. Ainda acrescentou José. Roberto não vai desistir facilmente. Por que ele tem tanto medo desses documentos? Perguntou Joaquim. Porque provam que ele é cúmplice em pelo menos 2 assassinatos, respondeu Carolina. E também mostram as conexões dele com os garimpos ilegais de Antônio. Roberto é vereador, tem ambições de ser deputado. Esse escândalo acabaria com a carreira política dele. José mantinha os olhos fixos na estrada. E Antônio? Por que ele está tão desesperado para pegar Fernanda? Antônio é procurado em 3 estados por diversos crimes, explicou Carolina. Ele conseguiu escapar da justiça até agora porque tem dinheiro e contatos, mas esses documentos o ligam diretamente ao assassinato do meu pai e possivelmente de Mariana. Após quase meia hora de viagem, o motor da caminhonete começou a falhar. O que está acontecendo? Perguntou Carolina preocupada. José verificou o painel. Estamos sem gasolina. Dona Zulmira disse que tinha combustível, mas deve ter menos do que ela pensava. A caminhonete foi perdendo velocidade até parar completamente no acostamento. E agora? Joaquim olhou ao redor. Estavam no meio de uma estrada deserta com campos de um lado e uma área de mata do outro. José saiu do veículo e abriu o capô para verificar o motor. Não tem jeito, precisamos de gasolina. Carolina foi até a caçamba para explicar a situação para Fernanda e Pedro. Estamos sem combustível, disse ela. Vamos ter que andar até encontrar um posto ou pedir carona. Quanto falta para São José dos Campos? Perguntou Fernanda, descendo da caminhonete com dificuldade. Uns 40 quilômetros ainda, respondeu José, consultando um mapa que estava no porta-luvas. Tem um posto a uns 5 quilômetros daqui, lembrou Joaquim. Passei por ele algumas vezes quando ia visitar minha irmã em Taubaté. José olhou para Fernanda, preocupado com seu tornozelo machucado. Você consegue andar 5 quilômetros? Consigo, afirmou ela com determinação. Não precisamos todos ir, sugeriu Carolina. Eu e Joaquim podemos ir até o posto e trazer gasolina. Vocês esperam aqui. José balançou a cabeça. Não é seguro nos separarmos. Roberto e Antônio devem estar procurando por nós em todas as estradas. Se encontrarem a caminhonete abandonada, vão saber que estamos por perto. E se escondermos a caminhonete? Sugeriu Pedro. Podemos empurrar até aquele caminho ali, entre as árvores. Era uma boa ideia. Os homens empurraram a caminhonete para um caminho de terra entre as árvores, onde ficaria menos visível da estrada principal. Pronto, agora vamos, disse José. Todos juntos. Começaram a caminhar pela beira da estrada. José e Pedro ajudavam Fernanda, que mesmo determinada, mancava bastante. Carolina ia na frente com Joaquim, atentos a qualquer sinal de perigo. Após caminharem por quase 1 hora, Joaquim apontou para o horizonte. Olhem, o posto está logo ali. De fato, podiam ver uma pequena construção e a placa de um posto de gasolina à distância. Precisamos ter cuidado, alertou José. Podem ter avisado as pessoas da região para ficarem de olho em nós. Quando estavam a uns 200 metros do posto, um carro passou por eles na estrada. Era um carro de polícia que diminuiu a velocidade ao vê-los. Não olhem diretamente para eles, instruiu Carolina. Continuem andando normalmente. O carro da polícia parou um pouco à frente e 2 policiais desceram. Um deles se aproximou do grupo. Bom dia, estão com problemas? Perguntou o policial, um homem de meia idade com bigode espesso. Bom dia, oficial, respondeu José, tentando parecer calmo. Nossa caminhonete ficou sem gasolina uns 5 quilômetros atrás. Estamos indo até o posto para comprar combustível. O policial os observou com atenção. Vocês não são daqui, são? Somos de Campos do Jordão, respondeu Carolina. Estamos indo para São José dos Campos visitar parentes. O outro policial, mais jovem, se aproximou. Posso ver seus documentos, por favor? José sentiu o coração acelerar. Eles tinham saído com tanta pressa da fazenda que ninguém havia trazido documentos. Infelizmente não estamos com os documentos, disse ele. Saímos com pressa e esquecemos as carteiras. Os policiais trocaram olhares desconfiados. Vocês se importam de nos acompanhar até a delegacia? Precisamos verificar algumas coisas. Carolina deu um passo à frente. Oficial, estamos com muita pressa. Minha filha está machucada, como podem ver, e precisamos chegar logo em São José dos Campos. O policial mais velho olhou para Fernanda e notou seu tornozelo inchado. O que aconteceu com você, menina? Fernanda hesitou por um segundo.
Caí de um cavalo na fazenda do meu tio. Estamos indo para São José para eu fazer um raio-x. O policial pareceu pensar por um momento. Vou checar uma coisa, disse ele, voltando para o carro. Puderam vê-lo usando o rádio, provavelmente verificando se havia algum alerta sobre eles. Estamos com problemas, sussurrou Joaquim. Se o Roberto avisou a polícia local, mantenha a calma, disse José baixinho. Ainda não sabemos se estão procurando por nós oficialmente. O policial mais velho voltou, seu rosto agora mais sério. Recebi um comunicado sobre um grupo de pessoas desaparecidas de Campos do Jordão. A descrição bate com vocês. José sentiu o sangue gelar nas veias. Deve haver algum engano oficial. Ninguém desapareceu. Estamos apenas viajando. O policial balançou a cabeça. Vou precisar que venham conosco até a delegacia para esclarecermos isso. O vereador Roberto está muito preocupado com vocês. O vereador Roberto? Carolina não conseguiu esconder sua surpresa. O que ele tem a ver com isso? Ele registrou o desaparecimento. Disse que seu cunhado, o policial, apontou para José, fugiu com uma menor de idade e outras pessoas. Parece que a menina é sua sobrinha. Carolina segurou o braço de Fernanda com força. Oficial, preciso que nos escute. Esse vereador Roberto está mentindo. Ele está envolvido em crimes graves e está tentando nos impedir de denunciá-lo. O policial jovem deu um passo à frente, sua mão no coldre. Senhora, por favor, não complique a situação. Venham conosco pacificamente. José percebeu que não tinham escolha. Se resistissem, a situação pioraria. Tudo bem, vamos com vocês, concordou ele. Mas quando chegarmos à delegacia, precisamos falar com um delegado federal. É muito importante. Os policiais pareceram confusos com o pedido, mas não questionaram. Indicaram para que todos entrassem na viatura. Era apertado, mas conseguiram se acomodar. Para qual delegacia estamos indo? Perguntou Carolina quando o carro começou a se mover. Delegacia de Caçapava, respondeu o policial mais velho. É a mais próxima daqui. José e Carolina trocaram olhares preocupados. Caçapava era uma cidade pequena entre Taubaté e São José dos Campos. Não sabiam se Roberto tinha influência lá também. Durante o trajeto, José tentou explicar a situação para os policiais, mencionando os documentos que provavam os crimes de Roberto e Antônio, mas eles pareciam céticos. Vocês podem mostrar esses documentos quando chegarmos à delegacia, disse o policial mais velho, claramente não acreditando muito na história. Depois de quase 30 minutos, chegaram à delegacia de Caçapava, um prédio pequeno no centro da cidade. Os policiais os conduziram para dentro, levando-os a uma sala de espera. Aguardem aqui. O delegado Mendonça vai falar com vocês em breve, informou o policial mais velho antes de sair. Quando ficaram sozinhos, Carolina se inclinou para José. E se o delegado for amigo do Roberto? Sussurrou ela. Não temos escolha agora, respondeu José. Temos que mostrar os documentos e torcer para que acreditem em nós. Fernanda tirou o medalhão do pescoço e o segurou nas mãos. Não vou entregar isso para qualquer pessoa, só para um delegado federal. José assentiu. Você está certa, precisamos ter cuidado. Após alguns minutos de espera tensa, a porta se abriu. Esperavam ver um homem, mas para surpresa deles, quem entrou foi uma mulher de aproximadamente 40 anos, usando um terno simples e com os cabelos pretos presos em um coque. Bom dia, sou a delegada Luísa Carvalho, ela se apresentou. Soube que vocês têm uma história interessante para contar. Carolina e José se entreolharam, surpresos com a presença de uma delegada mulher em uma cidade do interior. A senhora é delegada federal? Perguntou Carolina cautelosamente. Não, sou delegada civil, respondeu Luísa, mas já trabalhei em casos federais, especialmente os relacionados a garimpo ilegal no Mato Grosso. Ao ouvir isso, Carolina se animou. A senhora conhece Antônio Mendes? A delegada estreitou os olhos. Conheço esse nome bem demais. Tentei prendê-lo 2 vezes quando trabalhava em Cuiabá, mas ele sempre escapou por ter proteção política. José sentiu uma pontada de esperança. Delegada, temos provas de que Antônio Mendes e o vereador Roberto Almeida estão envolvidos em crimes graves, incluindo assassinato. Luísa sentou-se em frente a eles, sua expressão séria. Estou ouvindo. Carolina respirou fundo antes de começar a falar. Delegada, esta é uma história longa e complicada. Meu nome é Carolina Almeida e esta é minha filha Fernanda. Este é José Oliveira, que era casado com minha irmã Mariana, que morreu há 5 anos. A delegada Luísa anotava tudo em um bloco. E esses outros 2 senhores? Joaquim Santos e Pedro Oliveira.
Funcionários da fazenda do José, explicou Carolina. Eles estão nos ajudando. José continuou a história. Tudo começou quando Fernanda apareceu machucada na porteira da minha fazenda há poucos dias. Ela fugiu do Mato Grosso depois que sua mãe descobriu documentos comprometedores sobre Antônio Mendes e Roberto Almeida. Que tipo de documentos? Perguntou a delegada interessada. Fernanda segurou o medalhão que estava em seu pescoço. Estão aqui dentro, guardados por minha mãe. Provam que Antônio Mendes mandou matar meu avô, o pai de minha mãe e de tia Mariana. E também que Roberto, meu tio, estava envolvido. E por que matariam o pai de vocês? A delegada perguntou, olhando para Carolina. Por causa de terras com ouro. Meu pai descobriu ouro em parte de suas propriedades. Antônio e Roberto se uniram para matá-lo. E depois Roberto vendeu as terras para Antônio por um valor muito baixo. Isso foi há quanto tempo? Mais de 20 anos, respondeu Carolina. Mas isso não é tudo. Os documentos também sugerem que minha irmã Mariana foi envenenada quando descobriu a verdade sobre a morte do nosso pai. José abaixou a cabeça. Sempre acreditei que minha esposa tinha morrido de pneumonia, mas na verdade ela foi envenenada aos poucos com arsênico. Luísa ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Esses são acusações muito sérias. Precisarei ver esses documentos. Fernanda olhou para Carolina, que assentiu. A jovem abriu o medalhão e entregou os papéis dobrados para a delegada. Luísa examinou cada documento com atenção. Havia e-mails impressos, contratos, fotos e até mesmo o laudo médico questionando a causa da morte de Mariana. Onde conseguiram isso? Perguntou ela, impressionada. Eu trabalhava como jornalista no Mato Grosso, explicou Carolina. Sem saber quem realmente era, acabei me envolvendo com Antônio Mendes. Quando descobri esses documentos no escritório dele, entendi que ele era o homem que tinha destruído minha família. Tirei cópias e dei para Fernanda, mandando-a fugir para a fazenda de José. E você ficou para trás? Sim, Antônio me descobriu e me agrediu brutalmente. Consegui escapar dias depois quando ele saiu para procurar Fernanda. A delegada continuou analisando os papéis. Isso explica por que nunca consegui prender Antônio. Ele sempre tinha proteção política. Ela levantou uma foto onde apareciam Roberto e Antônio juntos em um garimpo. Este é Roberto Almeida, o vereador de Campos do Jordão? Sim, confirmou José. Meu cunhado. O mesmo que agora está nos caçando e registrou um falso desaparecimento. Luísa guardou os documentos com cuidado. Vocês têm sorte de terem sido trazidos para mim. Acabei de ser transferida para Caçapava. Roberto não sabe que estou aqui e provavelmente não me conhece. A senhora acredita em nós? Perguntou Fernanda, esperançosa. Acredito. Já investiguei Antônio Mendes antes e esses documentos são a prova que sempre procurei. A delegada se levantou. Vou ligar agora mesmo para a Polícia Federal em São José dos Campos. Eles precisam saber disso imediatamente. O que acontece agora? Perguntou José. Vocês ficarão aqui em segurança. Vou colocar policiais de confiança na porta. Enquanto isso, trabalharemos para prender Roberto e Antônio. A delegada saiu da sala, deixando-os com uma sensação de alívio. Acha que finalmente teremos justiça? Fernanda perguntou à mãe. Espero que sim, filha. Espero que sim. Uma hora depois, Luísa retornou com um homem alto vestindo terno. Este é o agente Marcos Silva, da Polícia Federal, apresentou ela. Ele veio de São José dos Campos assim que soube do caso. O agente cumprimentou a todos. A delegada Luísa me mostrou os documentos e me explicou a situação. Estou impressionado com as provas que vocês conseguiram. Já tínhamos Antônio Mendes na nossa mira há anos, mas nunca tivemos evidências suficientes. E agora? Perguntou Carolina. Agora vamos agir rápido, respondeu o agente. Já temos equipes indo para Campos do Jordão para localizar Roberto Almeida e outras para o Mato Grosso atrás de Antônio Mendes caso ele tenha voltado para lá. Antônio está em Campos do Jordão, informou José. Na mansão de Roberto. Eles invadiram minha fazenda ontem à noite procurando por Fernanda e os documentos. Melhor ainda, podemos pegar os dois de uma vez, disse o agente. Mas precisamos ser cuidadosos. Roberto tem muito poder político na região. Luísa mostrou um mapa na mesa. Temos informações de que Roberto e Antônio estão organizando uma busca por vocês. Colocaram homens em todas as estradas principais entre Campos do Jordão e São José dos Campos. Como vamos pegá-los? Perguntou Joaquim. Vamos usar isso a nosso favor, explicou o agente. A delegada Luísa vai ligar para Roberto, dizendo que vocês estão sob custódia aqui. Conhecendo o perfil dele, virá pessoalmente para tentar controlar a situação. E quando ele chegar, prendemos ele, completou Luísa. José parecia preocupado.
E se ele não vier? E se mandar seus capangas? Ele virá, garantiu o agente. Homens como Roberto Almeida não confiam esse tipo de trabalho a subordinados. Além disso, vamos dizer que os documentos estão conosco. Ele não vai resistir. Carolina levantou-se inquieta. Isso parece perigoso. E se algo der errado? Teremos agentes federais posicionados por toda a delegacia, assegurou Marcos. É uma operação controlada. Vocês estarão protegidos em uma sala segura. E quanto a Antônio? Perguntou Fernanda. Ele é muito mais perigoso que meu tio. Provavelmente virão juntos, respondeu Luísa. Antônio não deixaria Roberto lidar sozinho com algo tão importante para ele. O plano foi organizado rapidamente. José, Carolina, Fernanda, Joaquim e Pedro seriam levados para uma sala nos fundos da delegacia, protegida por policiais federais. Os documentos seriam guardados em um cofre. Luísa faria a ligação para Roberto, informando sobre a detenção do grupo e mencionando os documentos comprometedores. Quando tudo estava pronto, a delegada fez a ligação. Colocou o telefone no viva-voz para que todos pudessem ouvir. Alô? A voz de Roberto soou ansiosa. Senhor Roberto Almeida? Aqui é a delegada Luísa Carvalho, de Caçapava. Estou ligando porque temos sob nossa custódia as pessoas que o senhor relatou como desaparecidas. Houve um breve silêncio. Graças a Deus encontraram eles. A falsa preocupação na voz de Roberto era evidente. Como está minha sobrinha? Ela está bem? Sim, todos estão bem. Foram encontrados caminhando na estrada após ficarem sem combustível. Ótimo. Vou agora mesmo para ir buscá-los. A delegada trocou um olhar rápido com o agente federal. Não há pressa, Sr. Almeida. Eles ficarão aqui até esclarecermos algumas questões. Encontramos com eles documentos bastante interessantes. A voz de Roberto mudou imediatamente. Que tipo de documentos? Prefiro não discutir pelo telefone. Mas envolvem o senhor e um tal de Antônio Mendes. Outro silêncio, mais longo. Estarei aí em 1 hora, disse Roberto finalmente desligando. Ele mordeu a isca, comentou o agente. Agora precisamos nos preparar. Todos foram levados para a sala segura nos fundos. Era um espaço pequeno, usado normalmente para testemunhas protegidas. Havia uma mesa, algumas cadeiras e uma pequena janela com grades. Vocês ficarão aqui até que tudo acabe, explicou Luísa. Há câmeras de segurança, então poderemos monitorar a chegada deles. Quanto tempo vai levar para eles chegarem? Perguntou Pedro. De Campos do Jordão até aqui, em alta velocidade, cerca de 1 hora, respondeu o agente. Temos tempo para posicionar nossos homens. A espera foi tensa. Fernanda segurava a mão da mãe com força. José caminhava de um lado para outro na pequena sala. Joaquim e Pedro ficavam próximos à porta, como se montassem guarda. Após 50 minutos, um policial entrou na sala. Eles estão chegando. 2 carros pretos acabam de entrar na cidade. Estão vindo mais rápido do que esperávamos, disse Luísa. Todos a postos. Na sala de monitoramento, José e Carolina observavam as câmeras de segurança externas. 2 carros pretos pararam em frente à delegacia. Do primeiro desceu Roberto, vestindo um terno caro, parecendo nervoso, mas tentando manter a compostura. Do segundo carro saiu Antônio Mendes, seguido por Márcio e outro homem. Eles trouxeram capangas, observou José. Não se preocupe, assegurou o agente Marcos. Temos atiradores posicionados. Eles não vão conseguir fazer nada. Roberto e Antônio entraram na delegacia, deixando Márcio e o outro homem nos carros. Foram recebidos por Luísa na recepção. Senhor Almeida, bem-vindo. E este deve ser o senhor Mendes. Roberto tentou sorrir. Esta é uma situação desagradável, delegada. Minha sobrinha fugiu de casa com meu cunhado. Estamos muito preocupados. Entendo sua preocupação, respondeu Luísa calmamente. Por favor, venham até minha sala para conversarmos. Eles seguiram Luísa até sua sala, onde 2 policiais disfarçados de secretários estavam posicionados. Assim que a porta se fechou, Luísa mudou completamente seu tom. Roberto Almeida e Antônio Mendes, vocês estão presos pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, formação de quadrilha, extração ilegal de minérios, falsificação de documentos e diversos outros crimes que serão detalhados na denúncia. Roberto empalideceu. Do que você está falando? Isso é um absurdo. Antônio permaneceu calmo, olhando friamente para a delegada. A senhora está cometendo um erro muito sério. Sabe quem eu sou? Sei perfeitamente quem você é, Antônio Mendes. Já tentei te prender 2 vezes no Mato Grosso. O reconhecimento surgiu nos olhos de Antônio. Luísa Carvalho, a policial que não aceitava suborno. Nesse momento,
vários agentes federais entraram na sala. Em nome da lei, vocês estão presos, anunciou o agente Marcos, mostrando seu distintivo. Roberto tentou correr para a porta, mas foi rapidamente contido. Antônio, por outro lado, não resistiu, mantendo um sorriso frio no rosto. Isso não vai durar muito, disse ele enquanto era algemado. Tenho amigos poderosos. Seus amigos não vão poder te ajudar desta vez, respondeu Luísa, mostrando os documentos do medalhão. Temos todas as provas necessárias. Do lado de fora, Márcio percebeu que algo estava errado quando viu vários homens entrando na delegacia. Sacou uma arma e tentou entrar, mas foi rapidamente cercado por policiais federais. Após breve resistência, ele e o outro capanga também foram presos. Na sala segura, José, Carolina, Fernanda, Joaquim e Pedro assistiam a tudo pelas câmeras. Conseguimos, sussurrou Fernanda com lágrimas nos olhos. Finalmente justiça para vovô e tia Mariana. José abraçou Carolina, que também chorava. Acabou. Realmente acabou. Ainda não completamente, disse o agente Marcos, entrando na sala. Precisaremos do testemunho de vocês. O processo será longo, mas com as provas que temos é praticamente impossível que escapem. E os outros cúmplices? Perguntou José. Roberto e Antônio não agiram sozinhos. Já estamos investigando. Com eles presos, muitos outros vão cair. É como um castelo de cartas. Nesse momento, Luísa entrou na sala. Roberto está pedindo para falar com vocês, especialmente com você, Carolina. Disse que tem coisas para revelar sobre a morte de Mariana. José e Carolina se entreolharam. Vamos, decidiu Carolina. Quero olhar nos olhos dele enquanto confessa tudo. Entraram na sala de interrogatório onde Roberto estava sentado, algemado à mesa. Seu rosto, antes arrogante, agora mostrava medo e desespero. Carolina. José, começou ele, a voz tremendo. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Poupe-nos da sua falsa arrependimento, cortou Carolina. Por que quis falar conosco? Roberto olhou para baixo. Quero fazer um acordo. Posso entregar mais gente, pessoas importantes envolvidas com Antônio. E por que faríamos qualquer acordo com você? Perguntou José. Porque posso contar exatamente como Mariana morreu. E onde estão os restos do pai de vocês, que nunca foram encontrados depois do acidente? Carolina sentou-se lentamente, sentindo o impacto daquelas palavras. O corpo do nosso pai nunca esteve no carro? Não. O acidente foi forjado. Ele foi morto antes em outro lugar. Luísa fez sinal para que continuassem a conversa enquanto gravava tudo. Conte-nos tudo, Roberto exigiu Carolina. Cada detalhe. E talvez, só talvez, consideremos falar com o promotor sobre um acordo. Roberto olhou para os dois, depois para a delegada. Está bem, vou contar tudo. Começou há 20 anos, quando nosso pai descobriu ouro em parte das nossas terras. Roberto olhou ao redor da sala de interrogatório como se buscasse uma saída que não existia. Depois suspirou e começou a falar. Nosso pai sempre foi um homem honesto. Quando ele descobriu ouro nas terras do norte da fazenda, quis fazer tudo legalmente. Contratou geólogos, iniciou o processo de licenciamento para a exploração mineral. Carolina observava o irmão com uma mistura de raiva e tristeza. Mas você não queria esperar todo esse processo legal, não é? Roberto baixou a cabeça. Eu estava endividado, fiz investimentos ruins e devia dinheiro para pessoas perigosas. Foi quando conheci Antônio Mendes. Ele tinha experiência com garimpo ilegal no Mato Grosso e me ofereceu uma solução rápida. Matar o próprio pai, disse José com desprezo. Não foi assim que começou. Roberto ergueu as mãos algemadas. A ideia inicial era apenas convencer papai a vender as terras para Antônio por baixo dos panos. Mas ele se recusou. Era teimoso demais. A delegada Luísa fazia anotações enquanto o gravador continuava registrando tudo. O que aconteceu depois? Perguntou ela. Antônio sugeriu que dessemos um susto nele, apenas para fazê-lo mudar de ideia. Contratou 2 homens para interceptá-lo na estrada, mas as coisas saíram do controle. Carolina fechou os olhos por um momento. Eles o mataram. Foi um acidente, defendeu-se Roberto. Eles só iam ameaçá-lo, mas papai reagiu. Houve luta e ele acabou. Acabou morrendo. E depois forjaram o acidente de carro, completou José. Roberto assentiu. Antônio disse que era a única solução. Colocamos o carro na ribanceira, mas sem o corpo. Papai foi enterrado em uma área remota da fazenda perto do rio. Então, o caixão que enterramos estava vazio, murmurou Carolina, horrorizada. Não totalmente. Colocamos pedras para dar o peso. O caixão fechado no velório foi ideia de Antônio. Disse que o corpo tinha ficado irreconhecível no acidente. José sentiu uma onda de raiva. E Mariana? O que aconteceu com ela?
Roberto desviou o olhar, visivelmente perturbado. Mariana começou a fazer perguntas anos depois. Encontrou documentos antigos do papai falando sobre o ouro. Comentou que era estranho eu ter vendido justamente aquelas terras para uma mineradora logo após a morte dele. E você decidiu silenciá-la também, concluiu Carolina, a voz trêmula de raiva. Não fui eu, Roberto parecia desesperado. Foi ideia de Antônio. Ele disse que Mariana era uma ameaça para nós dois. Sugeriu o envenenamento gradual porque pareceria uma doença natural. Quem colocou o veneno na comida dela? Perguntou José, as mãos fechadas em punhos. A governanta da casa, Dona Cida. Antônio a subornava. Ela colocava pequenas doses de arsênico no chá que Mariana tomava todas as manhãs. José sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lembrava-se bem de Dona Cida, uma senhora de aparência doce que cuidava da casa da família de Mariana. Nunca suspeitaria dela. Onde está essa governanta agora? Perguntou a delegada. Morreu há 2 anos. Câncer. Roberto abaixou a voz. Antônio garantiu que não ficassem rastros. A delegada fez mais anotações. E Carolina? Por que não a mataram também quando ela começou a fazer acusações? Porque ela não tinha provas, apenas suspeitas. Ninguém acreditava nela. Roberto olhou para a irmã. Além disso, você estava grávida. Mesmo Antônio achou que seria suspeito de mais outra morte na família. Então apenas me ameaçaram e me forçaram a fugir, completou Carolina. Sim. A ideia era que você sumisse, e funcionou, por muitos anos. A delegada Luísa interrompeu. Quem mais estava envolvido nesse esquema? Precisamos de nomes. Roberto hesitou, depois começou a listar nomes de políticos, empresários e até mesmo um juiz que ajudava a encobrir as atividades ilegais de Antônio. A delegada anotava tudo, ocasionalmente pedindo mais detalhes. Carolina não conseguia mais olhar para o irmão. Como pôde viver todos esses anos sabendo o que fez? Como conseguia olhar para mim, para Mariana? Roberto não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de vergonha. No começo foi difícil. Depois, a gente se acostuma com quase tudo. O dinheiro ajudava a esquecer. Você é desprezível, disse Carolina, levantando-se. Vamos, José. Já ouvimos o suficiente. Antes de sair, José se virou para Roberto. Você vai nos levar até onde enterraram o pai de Mariana. Ele merece um enterro digno. Quando saíram da sala de interrogatório, encontraram Fernanda esperando ansiosa no corredor. O que ele disse? Perguntou ela. Carolina abraçou a filha. Ele confessou tudo, sobre seu avô, sobre sua tia Mariana. Agora temos todas as provas para que ele e Antônio paguem pelos crimes deles. O agente Marcos se aproximou do grupo. Acabamos de receber informações importantes. Com base nas declarações iniciais de Roberto, já conseguimos ordens de prisão para mais 3 pessoas envolvidas no esquema de Antônio. Estão sendo detidas neste momento. E quanto a Antônio? Perguntou José. Ele está em uma sala separada, mas se recusa a falar. Diferente de Roberto, não parece disposto a colaborar. Luísa saiu da sala de interrogatório, guardando seu bloco de anotações. Roberto concordou em levar a polícia até o local onde o corpo do pai de vocês foi enterrado. Uma equipe especializada irá amanhã cedo para fazer a exumação. Queremos ir também, disse Carolina. Claro, mas será um momento difícil. Vocês estão preparados? Carolina e José assentiram. Fernanda também. Quero estar lá pelo meu avô, disse ela, mesmo nunca tendo conhecido ele. Naquela noite, todos ficaram hospedados em um hotel em Caçapava sob proteção policial. No quarto que dividia com a mãe, Fernanda finalmente conseguiu relaxar um pouco. Ainda não acredito que tudo isso acabou, mãe. Parece que fugimos a vida inteira. Carolina sentou na beirada da cama da filha. Realmente acabou, filha. Agora podemos começar uma vida normal. Sem medo, sem precisar olhar para trás constantemente. Vamos voltar para o Mato Grosso? Carolina pensou por um momento. Não sei, não temos mais nada lá. Talvez possamos ficar por aqui, na fazenda do tio José. Isso é algo que precisamos conversar com ele. José perdeu muito nessa história toda. No quarto ao lado, José estava sentado junto à janela, olhando para o céu noturno. Joaquim e Pedro dormiam nas outras camas. Alguém bateu suavemente na porta. Era Carolina. Podemos conversar? Perguntou ela. José assentiu e os dois saíram para o corredor vazio do hotel. Não consigo dormir, disse Carolina. Fico pensando em Mariana, em tudo o que aconteceu. Eu também, respondeu José. É difícil aceitar que ela morreu tentando descobrir a verdade, e eu não percebi nada. Não se culpe. Roberto e Antônio eram muito cuidadosos. Ninguém suspeitaria que um chá envenenado aos poucos causaria aqueles sintomas.
José encostou-se na parede do corredor. O que pretende fazer agora, Carolina? Ainda não sei. Fernanda e eu não temos para onde voltar. Vocês poderiam ficar na fazenda, sugeriu José. É grande o suficiente para todos nós e... acho que Mariana gostaria disso. Carolina sorriu levemente. Tem certeza? Não quero impor nossa presença. Tenho certeza. Aquela fazenda tem estado vazia de vida por muito tempo. Talvez seja hora de mudar isso. Na manhã seguinte, uma comitiva partiu para Campos do Jordão. Roberto, algemado, ia em um carro policial indicando o caminho. José, Carolina, Fernanda, Joaquim e Pedro seguiam em outro carro, acompanhados pela delegada Luísa. O agente Marcos ficou em Caçapava, coordenando as outras prisões. Quando chegaram à antiga fazenda do pai de Carolina e Mariana, agora propriedade de Roberto, o clima era tenso. Roberto foi retirado do carro, ainda algemado, e começou a guiar o grupo por um caminho entre as árvores. É perto do riacho, disse ele. Em uma clareira pequena. Caminharam por quase 20 minutos até chegarem a um local remoto, cercado por árvores altas. Roberto parou e apontou para uma área onde crescia uma árvore grande. Foi ali, embaixo daquela árvore. Os peritos da polícia começaram a trabalhar imediatamente, demarcando a área e preparando os equipamentos para a exumação. Carolina segurou a mão de Fernanda com força. José permaneceu ao lado delas, oferecendo apoio silencioso. Vai demorar algumas horas, explicou a delegada. Vocês não precisam ficar aqui o tempo todo. Vamos ficar, respondeu Carolina firmemente. Esperamos 20 anos por este momento. Roberto foi mantido afastado, sob vigilância policial. Ele observava o trabalho dos peritos com uma expressão de profunda vergonha. Após quase 3 horas de escavação cuidadosa, os peritos finalmente encontraram restos humanos. Um silêncio respeitoso caiu sobre o local enquanto os ossos eram delicadamente retirados da terra. Carolina chorou silenciosamente. Fernanda abraçou a mãe, também com lágrimas nos olhos. José sentiu um nó na garganta pensando em quanto sofrimento aquela família havia passado. Levaremos os restos para análise e confirmação de identidade, explicou o perito-chefe. Mas pela localização e pelas informações que temos, é praticamente certo que são os restos mortais do Sr. Almeida. Enquanto os peritos terminavam seu trabalho, José se aproximou de Roberto, que estava sentado em uma pedra, cabisbaixo. Por que nos trouxe aqui? Você poderia ter apenas descrito o local. Roberto levantou os olhos vermelhos. Eu precisava vir, precisava enfrentar o que fiz. Todos esses anos fugi dessa realidade. Agora é hora de aceitar as consequências. De volta a Caçapava, mais notícias esperavam o grupo. O agente Marcos os recebeu na delegacia com novidades. Acabamos de prender mais 2 envolvidos no esquema de Antônio. Um deles é um deputado federal que facilitava as licenças ambientais falsas para os garimpos. O outro é um empresário que lavava o dinheiro do ouro ilegal. E Antônio? Perguntou José. Ainda se recusa a falar? Sim, mas não importa. As provas que temos são suficientes, e com a confissão de Roberto não há como ele escapar. A delegada Luísa se juntou à conversa. O juiz federal já expediu as ordens de prisão preventiva. Eles ficarão detidos até o julgamento. O caso está sendo transferido para a Justiça Federal devido à gravidade dos crimes. Quanto tempo vai levar até o julgamento? Perguntou Carolina. Provavelmente alguns meses. Mas com as provas que temos, a condenação é praticamente certa. E quanto às terras com ouro? Questionou Fernanda. Se forem comprovadas as irregularidades na venda, como parece ser o caso, as terras poderão ser devolvidas aos herdeiros legítimos, explicou Luísa. Isso significa que você e sua mãe, como herdeiras, podem recuperá-las, acrescentou o agente Marcos. Carolina parecia surpresa. Nunca pensei nisso. Sempre achei que aquelas terras estavam perdidas para sempre. Precisamos conversar sobre o que fazer com elas, se realmente forem devolvidas, disse José. Mas agora, acho que todos nós precisamos descansar. Foram dias muito intensos. Vocês podem voltar para a Fazenda Esperança Verde? Perguntou a delegada. Sim, acho que sim, respondeu José. Agora que Roberto e Antônio estão presos, não há mais perigo. Mesmo assim, manteremos uma viatura próxima à fazenda por alguns dias, por precaução, assegurou Luísa. Ao final do dia, o grupo estava exausto, mas com uma sensação de alívio que nenhum deles havia sentido em muito tempo. Enquanto se preparavam para voltar à fazenda, Carolina puxou José para um canto. Obrigada por tudo.
por acreditar em nós, por nos ajudar. Não precisa agradecer. Fiz o que Mariana teria feito. Carolina sorriu tristemente. Ela escolheu bem quando se casou com você. José olhou para Fernanda, que conversava animadamente com Pedro e Joaquim sobre voltar para a fazenda. Sabe, por um momento naquela fazenda, quando encontramos os restos do seu pai, senti como se Mariana estivesse lá também. Como se finalmente estivéssemos dando paz a ela. Eu também senti isso, concordou Carolina, com lágrimas nos olhos. E tenho certeza que Mariana ficaria feliz em saber que, depois de tudo, sua família encontrou um caminho de volta para casa. 6 meses se passaram desde aquela conversa na delegacia de Caçapava. A vida na fazenda Esperança Verde estava completamente diferente agora. Era uma manhã de domingo ensolarada quando José saiu para a varanda da casa principal. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da terra úmida e do café fresco que Carolina preparava na cozinha. As paredes da casa, antes de um branco desbotado, agora exibiam cores alegres. Amarelo na sala, azul claro nos quartos, verde suave na cozinha. Fernanda apareceu na varanda, carregando uma cesta com flores do campo. Bom dia, tio José. Colhi estas flores para levarmos ao cemitério hoje. José sorriu para a sobrinha. Nos últimos meses, Fernanda havia se transformado. Não era mais aquela menina assustada que ele encontrou machucada na porteira. Agora era uma jovem confiante que frequentava a escola da cidade e tinha vários amigos. Estão lindas, Fernanda. Sua tia Mariana ia adorar. Carolina saiu da cozinha secando as mãos em um avental colorido. O café está pronto. Comer antes de irmos? Melhor sim, respondeu José. Vamos passar o dia todo fora. Na mesa da cozinha, os 3 se sentaram para o café da manhã. Era uma cena que se repetia todas as manhãs, mas que José nunca imaginara ser possível há alguns meses. A casa, que por tanto tempo havia sido silenciosa, agora estava cheia de vida. Joaquim disse que as vacas novas estão se adaptando bem, comentou José, enquanto passava geleia em um pedaço de pão. E Pedro contou que o café deste ano vai ser o melhor que já tivemos, acrescentou Fernanda. Eu vi os pés carregados de frutos ontem quando passei pela plantação. Carolina sorriu. Esta fazenda realmente voltou a viver. Depois do café, os 3 entraram no carro novo de José, comprado com parte da indenização que receberam após o julgamento de Roberto e Antônio. Os 2 homens haviam sido condenados a mais de 20 anos de prisão cada um. O caminho até o cemitério da cidade era curto. Quando chegaram, José pegou as flores da cesta de Fernanda e os 3 caminharam juntos até o túmulo de Mariana. Era um local simples, com uma lápide de mármore branco onde se lia: Mariana Almeida Oliveira, amada esposa, irmã e filha. Sua busca pela verdade nunca será esquecida. Carolina se ajoelhou e começou a limpar a lápide com um pano úmido que havia trazido. Ainda parece estranho visitar este túmulo sabendo como ela realmente morreu, disse baixinho. José colocou as flores em um vaso de cerâmica. O importante é que agora ela pode descansar em paz. A verdade veio à tona e justiça foi feita. Fernanda, que nunca conheceu a tia em vida, tocou suavemente o nome gravado na pedra. Sabe, às vezes sinto que conheço ela, pelas histórias que vocês contam. José sorriu. E você se parece com ela em muitas coisas. A determinação, principalmente. Ficaram alguns minutos em silêncio, cada um com seus próprios pensamentos e lembranças. Depois, visitaram também o túmulo do pai de Carolina e Mariana, cujos restos finalmente haviam recebido um enterro digno. Na volta para a fazenda, pararam na cidade para comprar sorvete, uma tradição que haviam criado nesses domingos de visita ao cemitério. Na sorveteria, vários moradores cumprimentaram o trio com sorrisos e acenos. A desconfiança inicial que a comunidade tinha em relação a Carolina havia desaparecido completamente após a verdade sobre Roberto vir à tona. Dona Carolina, o jornal dessa semana ficou ótimo. Elogiou o dono da sorveteria. A matéria sobre a nova escola rural foi muito importante. Carolina sorriu agradecida. Seu pequeno jornal local, A Voz da Serra, havia se tornado um sucesso na região. Toda sexta-feira, os moradores esperavam ansiosos pela nova edição. Obrigada, seu Manuel. Semana que vem vamos falar sobre o projeto de irrigação nas pequenas propriedades. Quando voltaram para o carro, Fernanda comentou: é incrível como tudo mudou, não é? Há 6 meses ninguém na cidade falava com a gente. Agora todo mundo nos trata como família. As pessoas apenas precisavam conhecer a verdade, respondeu Carolina.
Por anos, Roberto espalhou mentiras sobre mim, me pintando como a ovelha negra da família. E agora todos sabem quem realmente era a ovelha negra, completou José. No caminho de volta, passaram pelas terras que haviam pertencido ao pai de Carolina e Mariana. A área com ouro que Roberto havia vendido ilegalmente para Antônio agora estava cercada por uma placa grande que dizia: Reserva Natural Mariana Almeida, área de preservação permanente. Carolina olhou pela janela, satisfeita com a decisão que haviam tomado. Foi a escolha certa não explorar o ouro. Com certeza, concordou José. Mariana sempre amou a natureza. Ela ficaria feliz em saber que essas terras estão protegidas agora. Fernanda, sentada no banco de trás, acrescentou: E a Fundação Mariana já está ajudando 15 crianças órfãs da região. Vi os relatórios ontem quando organizei as contas. José sorriu pelo retrovisor para a sobrinha. Fernanda tinha um talento especial com números e agora ajudava a administrar não apenas as contas da fazenda, mas também as da fundação que haviam criado com parte da indenização recebida. Quando chegaram à entrada da fazenda Esperança Verde, José parou o carro diante da porteira principal. Era a mesma porteira onde, 6 meses atrás, havia encontrado Fernanda machucada e inconsciente. O que foi, José? Perguntou Carolina, notando seu olhar distante. Estava apenas pensando em como tudo começou aqui, nesta porteira. Como uma simples decisão de ajudar uma desconhecida mudou nossas vidas para sempre. Fernanda se inclinou entre os bancos da frente. Se você não tivesse me ajudado naquele dia, tio José, mas ajudei e faria tudo de novo. José desceu do carro para abrir a porteira. O rangido familiar do metal era agora um som reconfortante, como uma velha canção que marca o retorno ao lar. Carolina e Fernanda também desceram do carro, preferindo caminhar o resto do caminho até a casa. Olhem só o pomar, exclamou Fernanda, apontando para as árvores frutíferas que José havia plantado recentemente. As laranjeiras já estão florindo. José sorriu, observando as 2 mulheres que agora faziam parte da sua vida. No início foi estranho ter Carolina por perto, pois ela se parecia fisicamente com Mariana. Mas logo ele percebeu que, apesar das semelhanças, Carolina era uma pessoa completamente diferente. Mais determinada, mais direta, com um senso de humor que Mariana nunca tivera. Nos últimos meses, José e Carolina haviam se tornado grandes amigos e parceiros na administração da fazenda. Ela trouxe novas ideias e uma energia renovada para o lugar. Juntos conseguiram aumentar a produção de café e expandir o rebanho de gado leiteiro. Joaquim e Pedro devem estar no galpão novo, disse José. Vamos lá ver como está o bezerro que nasceu ontem? Vamos, respondeu Fernanda animadamente, sempre entusiasmada com os animais da fazenda. Enquanto caminhavam pela propriedade, José observava com satisfação as melhorias que haviam feito. O galpão novo, as cercas pintadas, o moinho d'água recuperado. Joaquim e Pedro continuavam trabalhando na fazenda, agora com salários melhores e participação nos lucros. Ao chegarem ao galpão, encontraram Joaquim alimentando um bezerro recém-nascido. Olha só quem apareceu para te visitar, Estrela, disse ele para o animal, usando o nome que Fernanda havia escolhido. Fernanda correu para acariciar o bezerrinho, enquanto Carolina e José conversavam com Joaquim sobre os outros animais. Pedro chegou logo depois, trazendo notícias sobre a plantação de café. A colheita deste ano vai ser a melhor que já tivemos, seu José garantiu ele. Aquela técnica nova de irrigação que a dona Carolina sugeriu funcionou muito bem. Depois de verificarem os animais e a plantação, todos voltaram para a casa. Era quase hora do almoço, e o cheiro da comida que a empregada, Dona Teresa, preparava já podia ser sentido da varanda. Vou tomar um banho antes do almoço, disse Fernanda, subindo as escadas para seu quarto. José e Carolina ficaram na varanda, olhando para a fazenda que se estendia à frente deles. O sol brilhava forte, iluminando os campos verdes e as flores coloridas que Carolina havia plantado ao redor da casa. Sabe, José, começou ela, apoiando-se no parapeito da varanda, nunca pensei que encontraria paz novamente. Depois de tantos anos fugindo, escondendo a verdade de Fernanda, tentando protegê-la. E agora? Carolina sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Agora sinto que finalmente estamos em casa. Você, eu, Fernanda. É como se este lugar estivesse esperando por nós. José assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Por 5 anos após a morte de Mariana, a Fazenda Esperança Verde havia sido apenas um lugar onde ele existia, sem realmente viver. Agora, a fazenda pulsava com vida novamente.
Acho que Mariana ficaria feliz, disse ele. Ver a fazenda assim, cheia de vida. Ver você e Fernanda seguras. Carolina tocou suavemente o braço de José. E ver você feliz de novo. Dona Teresa apareceu na porta, anunciando que o almoço estava pronto. Fernanda desceu correndo as escadas, seu cabelo ainda úmido do banho. Os três entraram na casa, onde a mesa estava posta com pratos coloridos e uma jarra de suco de laranja fresco. Enquanto se serviam, José olhou ao redor da mesa e sentiu uma profunda gratidão. A vida havia lhe dado uma segunda chance. Uma nova família, um novo começo. A porteira da fazenda Esperança Verde, que por tanto tempo foi apenas uma lembrança de solidão, agora era o símbolo de um novo capítulo na vida de todos eles.